Capítulo 7. Richard sentiu o gosto de Laura antes mesmo de seus lábios se tocarem. Ouviu o gemido abafado pedindo mais. Então a boca de Richard devorou a dela, e o calor espalhou-se por seu corpo, penetrando nos ossos como um fogo incontrolável. Laura, murmurou, e ela enterrou os dedos no peito dele, puxando-o mais para perto. Não devíamos. As mãos dela deslizaram pelo peito forte, mas Richard segurou-lhe os pulsos, prendendo-as atrás das costas de Laura. Não! Gritou ela, o desejo transformando-se em raiva. Não posso! Ofegou, afastando os lábios dos dele. Não consigo viver assim. Se não confiar em mim, não poderá haver nada entre nós. Ela lutou-se para livrar-se, e imediatamente Richard soltou seus pulsos. Laura não olhou para trás enquanto corria para casa, o corpo ansiando pelo dele e o coração partido. Richard viu afastar-se, tentando recuperar o fôlego. Aquilo não estava acontecendo, não podia ser, disse a si mesmo, o corpo ardendo de desejo. Mas, no mesmo instante, viu-se como uma imitação patética do homem que fora um dia, e detestou. Depois de uma corrida que testou até o limite seus músculos doloridos, Richard voltou para casa, pegando um copo de água antes de subir. Ao passar pela sala, encontrou um dos desenhos de Laura sobre a mesinha de café. Era um esboço de Kelly, dormindo na poltrona com a gatinha. Havia outro, da casa, e mais um, de Kelly sorrindo graciosamente. O que o surpreendeu não foi apenas o fato de que eram muito bem feitos, mas o amor que era possível detectar em cada traço. E tinham sido feitos num bloco simples a lápis. Richard pegou um dos desenhos de Kelly e dirigiu-se ao quarto, quase sem se importar em ser descoberto vagando pela casa. Sabia que Laura faria de tudo para evitá-lo. Os 2 dias seguintes provaram que estava certo. Laura deixava as refeições na porta da suíte com uma batida na porta, e não mais do que 2 palavras. Sabia que, se falasse com ele, as lembranças voltariam e o desejo também. Também sabia que não iria adiantar, mas precisava de tempo para pôr a cabeça e o coração no lugar. No entanto, cada vez que pensava nele, ficava mais e mais confuso. Kelly parecia especialmente feliz naquele dia, e Laura tentou se concentrar na menina para esquecer suas apreensões. Andaram na praia, catando conchas, que lavaram e colaram na moldura de um espelho antigo que ela encontrara na garagem. Um dos lados da garagem estava todo desarrumado, enquanto o outro estava em ordem e limpo. Laura imaginou que muitas daquelas caixas deviam ter pertencido à ex-mulher de Richard e guardavam lembranças do casamento. Quer pintá-lo para combinar com seu quarto? Perguntou Laura e Kelly negou, com um gesto de cabeça. Eu quero dá-lo ao papai. Laura piscou surpresa, mas logo sorriu. Aposto que ele vai adorar. Eu vou levar para ele. Querida, eu não sei se é uma boa ideia. Mas Kelly já corria para casa, o tesouro apertado contra o peito. Laura seguiu-a alcançando na escada. Espere, Kelly, precisa secar. Por que não põe em seu quarto, por enquanto? Não, eu quero dar para ele. Kelly soltou-se da mão de Laura e correu escada acima, mas Laura foi mais rápida e alcançou-a abraçando contra o peito. Solte-me! Querida, não pode vê-lo, ninguém pode. Kelly começou a chorar e Laura sentou-se nos degraus, abraçando-a carinhosamente e pondo de lado o espelho. Algumas conchas caíram e a menina passou os braços e pernas em volta de Laura, soluçando. O que está acontecendo aí? Laura não respondeu à voz que soava no interfone, sussurrando palavras carinhosas para a menina e carregando-a a escada acima, sem esquecer do seu tesouro. Os soluços de Kelly diminuíram quando Laura colocou-a na cama, tirando-lhe os sapatos. Embora fosse a hora em que costumava dormir, lutava contra o sono. Eu quero ser Abby. Afastando os cabelos do rosto da menina, Laura sorriu. Eu vou buscá-lo. Assim que saiu do quarto, Kelly sentou-se, desceu da cama e empurrou a cadeira da escrivaninha até a parede. Equilibrando-se na ponta dos pés, apertou o botão do interfone. Papai, eu tenho um presente para você, eu mesma fiz, é um espelho. Ele não respondeu. Papai? Foi muito gentil, querida, eu tenho certeza que é lindo. Você não quer? Quero, sim, muito. Então venha buscá-lo, disse Kelly em tom de choro. Eu não posso, querida. Pode sim, gritou Kelly. Vi você na praia, pode sim. Laura entrou trazendo a gatinha. Ouvira o suficiente para saber o que estava acontecendo. O gemido doloroso de Richard ecoou no interfone. Venha, querida, disse, tirando Kelly da cadeira e carregando-a para a cama. A menina começou a chorar outra vez, chutando as cobertas.
Não vou lhe dar Serabe se continuar assim. A garotinha suspirou. Fitando-a através da franja de cabelos escuros, os lindos olhos azuis revelaram a tristeza. Desculpe-me, murmurou. Não é sua culpa, meu bem. Eu sei que está zangada porque seu pai não veio até aqui. Eu também, pensou Laura. Mas precisa se acalmar. Prometo que darei o espelho a ele. Como pode vê-lo e eu não? Eu também não o vi. Mas ele estava na cozinha com você? Estava no escuro. Eu não o vi. Ah, agora durma um pouco e descanse. Quem sabe mais tarde possamos dar uma volta de cavalo. Está bem, respondeu ela, pegando a gatinha. Laura sacudiu a cabeça. Acho que Serabe não está com sono. E como se quisesse confirmar que ela tinha razão, a gatinha escapou para o chão e correu. Kelly pareceu subitamente muito só. Não podia deixá-la sozinha. Laura tomou-a nos braços, carregando-a para o próprio quarto, onde a colocou na cama. Tirando os sapatos, deitou-se ao lado da menina, que logo se aconchegou a ela. Colocando uma coxa sobre as duas, Laura continuou sussurrando palavras doces. Eu gosto muito de você, Kelly, sussurrou antes de adormecer. Eu também de você, disse Kelly. Richard ficou parado no quarto de Laura, observando-as enquanto dormiam. Queria deitar-se na cama com elas, abraçá-las, e amaldiçoou o momento em que o vidro e o metal haviam dilacerado seu corpo e a sua vida. Sentia-se como um monstro acorrentado que magoava a todos que gostavam dele quando tentavam se aproximar. Estava tão feliz por ter as duas em sua vida e só agora percebia como vivia solitário antes disso. A emoção, de repente, tomara conta do castelo Blackthorne. Podia senti-la no ar e sabia que, quando Laura acordasse, haveria silêncio total ou palavras duras. E não estava ansioso por isso. Olhando para o espelho que segurava, observou a moldura coberta de conchas. Não havia espelhos no andar superior, não precisava deles nem mesmo para se barbear. Não queria recordar porque era melhor ficar longe dos outros, porque ninguém gostava de ver a sua imagem. Mas iria guardá-lo, vendo refletidas nele as imagens de Kelly e Laura abraçadas como mãe e filha, e saberia que jamais poderia tê-las. Deixando um bilhete para Kelly, agradeceu pelo presente e saiu do quarto, sentindo no ar o perfume de Laura que parecia estar preso às suas roupas. Subindo a escada que levava à torre, fechou a porta atrás de si, deixando o mundo do lado de fora e desejando que pudesse fazer o mesmo com seu coração. Apesar de uma dor de cabeça insistente, Laura cumpriu a promessa e cavalgou com Kelly pela praia. A garotinha a adorou e logo sorria novamente. Para ela, no entanto, sorrir exigia esforço. Depois de um jantar leve, um banho e algumas histórias, Kelly adormeceu e Laura ficou sozinha no andar térreo, na biblioteca de Richard. Tinha encontrado uma caixa na garagem com papéis e fotos antigas e esperava encontrar uma foto do pai e da mãe juntos para dar a Kelly. Tinha certeza de que isso daria à menina mais segurança e conforto. Enroscada na poltrona de couro, com um copo de vinho ao seu lado, examinou as pilhas de fotos e papéis. Alguns eram muito velhos, estavam grudados e estragados pela umidade. Então encontrou um envelope plástico com recortes de jornal. Espalhando-o sobre a escrivaninha, pegou o maior deles. A manchete dizia: Empresário Richard Blackthorne envolvido em acidente de trem. Havia a foto de um carro todo retorcido e ainda preso às ferragens dianteiras do trem. Ela podia imaginar que pedaços do carro tinham sido cortados para tirá-lo de lá. Então, leu o artigo sobre o acidente. Uma mulher grávida tinha sofrido um ataque epilético e o carro dela ficara preso nos trilhos. Richard tentara tirar a mulher, mas as pernas dela estavam presas e não conseguiu. Testemunhas tinham relatado que ele voltara ao próprio carro e com ele tentara empurrar o carro da mulher para tirá-lo dos trilhos, mas o tempo não fora suficiente para que escapasse. O trem tinha batido na traseira do carro de Richard com toda a força, e segundo as testemunhas, ele fora arrastado por mais de 1 quilômetro até ser atirado pela janela. As mãos de Laura tremiam ao ler o artigo, que falava dos negócios de Richard, dos prêmios que recebera e das atividades filantrópicas que costumava realizar. No fim da página havia uma foto dele, incrivelmente bonito e atraente de smoking, e ao lado a foto da maca na qual fora transportado para a ambulância. O lado esquerdo e a cabeça estavam cobertos, o braço pendia coberto de sangue, e na mão apenas era visível o anel de sinete. Laura pegou outro artigo. Richard Blackthorne gravemente ferido, dizia a manchete.
Blackthorne sai do hospital, dizia outra. Cirurgiões plásticos dizem que os danos foram grandes demais. Blackthorne recusava-se a dar entrevistas. Havia outro artigo falando do prêmio que recebera na cidade de Charleston, com a foto da mulher e do bebê que ele salvara. Andrea recebera o prêmio por ele, e suas únicas palavras tinham sido: "A recuperação do meu marido será lenta e difícil. Ele não estava pensando nas consequências ao salvar a Sra. Argyle, mas apesar dos ferimentos graves, não está arrependido." Mesmo no jornal, o comentário de Andrea pareceu amargo para Laura. Olhando dentro da caixa, encontrou a placa de metal. Pelo generoso ato de bravura, esquecendo-se da própria segurança, a cidade de Charleston homenageia seu filho mais corajoso. Um herói. Havia mais prêmios e elogios nos outros recortes, e em nenhuma das ocasiões Richard aparecera para recebê-los. Quem teria guardado tudo aquilo? Nem por um segundo imaginou que Richard o tivesse feito. Achava que Dewey era o responsável, já que Andrea o deixara incapaz de viver com o homem que vira quando as ataduras tinham sido retiradas. Ela suspirou, pensando que talvez não fosse bem assim. Talvez eles já estivessem enfrentando uma crise conjugal e o acidente fora apenas o pretexto final para separá-los. Mas tinha a sensação de que a atitude de Andrea o afetara tão profundamente que por isso escolhera viver nas sombras. Laura imaginou como teria sido a vida dele se a esposa o tivesse aceitado como era e permanecido ao seu lado. Ela deveria ter orgulho da coragem e generosidade do marido, mas preferir abandoná-lo. Pondo de lado os artigos, voltou a atenção para as fotos, tentando encontrar uma para Kelly. Por fim, achou uma que mostrava Andrea e Richard juntos. E ao fitar os olhos dele na foto, viu Kelly. Será que o sorriso também era igual? Ela vira apenas parte do rosto dele, naquele dia em que rachava a lenha. De repente, sentiu que era observada. Isso é assustador, Richard. Pare, ou um dia desses vai acabar me apavorando de verdade e acabarei machucando você para me defender. Onde você está? Insistiu, incapaz de vê-lo no escuro. Aqui. Ele acenou, e ela o viu junto à armadura que ficava num canto. Era difícil dizer qual era o homem e qual era a estrutura de metal. Prefere que eu apague todas as luzes para você se esconder melhor? Pelo jeito, hoje você ainda está mais sarcástica. Bem, então não é tão tolo quanto eu pensei. O que quer dizer com isso? Que eu não vou precisar lhe dizer mais uma vez como é que magoou Kelly. Ele se mexeu, puxando uma cadeira de espaldar alto para a sombra e sentando-se. Devia ter me ajudado, Laura. Sabe que eu não queria magoá-la. Um suspiro pesado ecoou na sala e Laura pôde sentir o sofrimento dele. Parece que eu não consigo fazer nada direito ultimamente. É porque ainda não se acostumou com intrusos no seu santuário. Mas isso não me impediu de magoar a minha garotinha. Não foi de propósito, eu sei, mas eu quero que entenda. Está bem, continue. Esta rotina não está funcionando e temos que pensar em outra coisa. Kelly vai perdoá-lo, Richard. Já perdoou, aliás. Um espelho, Laura, pelo amor de Deus. Laura piscou surpresa. Oh, Richard, eu não tinha pensado nisso. Havia espelhos no quarto dela, nos banheiros, mas em nenhum outro lugar. Era apenas algo que ela estava aprendendo a fazer e desejou dá-lo a você. Eu sei, disse ele, a voz revelando arrependimento. Tenho que compensá-la de algum modo. Sei o que fará, mas não sabia como. Li sobre o acidente, declarou, indicando com gestos recortes. Não gosto que fique mexendo nas minhas coisas. Ele retrucou tenso. Eu poderia ter encontrado tudo na internet, você sabe. Ele concordou, mas mesmo assim não estava feliz por vê-la revolver o passado. O que você fez foi um ato generoso, cheio de coragem. Poderia ter matado a nós dois, resmungou ele. Pelo contrário, a sua ação rápida salvou vidas, um ser humano por nascer e a mãe. Eu soube que ele nasceu poucas horas depois do acidente. Viu a Sra. Argyle e o filho? Não, ele sacudiu a cabeça. Os médicos disseram que ela foi ao hospital, mas Andrea não permitiu que entrasse. Mais tarde ela me escreveu, deu ao filho meu nome. O menino deve ser poucos meses mais velho do que Kelly, comentou. Só então, dando-se conta disso. Andrea não permitiu que ela agradecesse a você pessoalmente? Eu não estava com disposição para receber elogios. Você ou Andrea? O quê? O tom dele era defensivo e deixava claro que era melhor parar por ali, mas Laura insistiu. Como se sentiu ao acordar depois do acidente? Feliz por estar vivo, feliz por estarem todos vivos, mas estava tão dopado pelos sedativos que mal me lembro das primeiras semanas.
Alguns momentos se passaram. Laura bebericava o vinho e Richard continuava sentada no escuro. Ela podia ver o contorno da cadeira e o abajur na escrivaninha oferecia uma visão parcial dele, da cintura para baixo, revelando a calça de seda preta e o roupão. Estava descalço, com os pés cruzados nos tornozelos. Pés perfeitos, pensou Laura com um sorriso. E como Andréa se sentiu? Ela não falava a respeito. Foi o que eu imaginei. O que esperava? O marido dela foi esmagado por um trem para salvar outra mulher. Isso é o que ela pensou, Richard. Não precisa defendê-la. Você nem conhecia a mulher e teria feito a mesma coisa se tratasse de um homem. Seu gesto foi instintivo. Andréa não se conformou por você ter arriscado a sua vida. E mais ainda quando viu as consequências. Houve uma longa pausa e então ele falou. Tem razão. As palavras foram acompanhadas por um longo suspiro. Eu lembro-me de que perguntou como eu pude fazer aquilo com ela, conosco. Foi então que eu fiquei conhecendo ela realmente. Ela começou a trazer os melhores cirurgiões do país, pedindo uma opinião após outra, sem obter a resposta que esperava. E qual era? Que meu rosto voltasse a ser como antes. O egoísmo de Andréa tinha se revelado nessa única frase, e Laura sentiu o coração apertar-se ao imaginar a dor de Richard. E então, ela quis se separar? Não. Continuou ele num tom amargo. Ainda ficamos mais algum tempo juntos. Quero dizer, não exatamente juntos. Ela dormia no quarto de hóspedes com a desculpa de não querer bater nos meus ferimentos durante a noite. Os sinais da gravidez já deviam estar aparecendo e ela queria escondê-los, pensou Laura. E não deixou que a tocasse, não é? Ele estava quieto, imóvel, e ela podia sentir a dor e a humilhação. Não, mas eu não posso culpá-la, não depois de ver a minha imagem no espelho. Mas eu posso. Como? Se ela o amasse de verdade, não teria se importado. Eu não era exatamente o príncipe encantado. E daí, agora também não é. Ele riu baixinho. Essa é a franqueza que eu adoro. A última frase fez Laura estremecer. Continue, eu sei que não acabou. Você estava sofrendo, se recuperando de um trauma terrível. Eu li os artigos. A voz dela não escondia a raiva da mulher que o abandonara num momento tão difícil. Ficou semanas no hospital, enfrentou tratamentos prolongados, fisioterapia. Pelo que sofreu, tem sorte de estar vivo. O osso da coxa fora substituído por uma placa de metal. O quadril esquerdo estilhaçado, assim como todo o lado esquerdo do corpo. O ombro tinha sido esmagado, e havia pinos de metal no braço, nos dedos e nas costelas. Sua determinação para curar-se foi admirável. Richard ergueu bruscamente a cabeça. Além dos médicos, ela era a primeira pessoa a dizer isso. Depois do acidente, ouvindo Andréa culpá-lo pelo que sofrera e pelo que tinha feito com a vida dela, decidira lutar. Eu estava tentando provar a ela que nada mudaria entre nós. Depois de algum tempo, eu percebi que não fazia diferença. Ela já me olhava de um modo diferente. Como? Como se eu não fosse nenhum homem, mas uma criatura repulsiva. Ah, Richard. A compreensão de Laura o atingiu, fazendo estremecer. Ainda assim, continuou. Ela dormia sozinha, comia sozinha, até que, numa manhã, eu estava sozinho. Ela não conseguiu me encarar nem para dizer adeus. Ele se mexeu na cadeira. Deixou apenas uma carta. Quanta frieza e crueldade, pensou Laura, mas não disse nada. Eu percebi que eu a levara a agir assim. Não me defenda. Por favor, Laura. Eu era um menino de ouro que transformava em ouro tudo que tocava, e todos queriam estar perto de mim. Era como se ele falasse de outra pessoa. Tudo era fácil. A liberdade, o alto padrão de vida, o dinheiro. E só quando vi aquela mulher grávida, presa nas ferragens, lutando para respirar, eu percebi quem realmente era. Naquele momento, eu percebi o que minha alma desejava. Era como se eu não tivesse vivido até então. A voz tornou-se um sussurro. Era a única coisa que eu podia fazer, a coisa certa. E Andréa me acusava por tê-lo feito e tentava me fazer voltar ao que eu era antes, trazendo um cirurgião atrás do outro, deixando claro como sentia repulsa pelo que me transformara. Eu estava com raiva do mundo por me mostrar um homem que eu não tinha certeza se queria ser. Discretamente, ela enxugou as lágrimas que escorriam pelo rosto, tentando manter a voz firme. E agora? Eu sei que eu não mudaria nada do que aconteceu naquela noite. Ele riu baixinho, exceto talvez ter pisado mais forte no acelerador. Laura tomou o resto do vinho e recolocou tudo na caixa. Richard ficou tenso ao vê-la levantar-se e caminhar para ele, o roupão fino moldando o corpo esguio. Não se aproxime, sussurrou ele roucamente.
Ela não obedeceu, e ele pôde sentir o perfume na pele e nos cabelos dela. Laura estava imóvel, e quando ela ergueu a mão, segurou-a no ar. Com um gesto rápido, ela soltou-se e acariciou o lado do rosto que não tinha cicatrizes. Os dedos deslizaram para os cabelos macios e ele gemeu baixinho. Eu não sou Andrea, e você não é Paul. Os lábios dela tocaram levemente os dele, e Richard lutou contra o desejo de colocá-la no colo e saboreá-la com a boca, as mãos. Eu não tenho medo de você, dragão. Ela se mexeu, os lábios tocando a orelha de Richard, a voz sedutora enchendo a noite. Afinal, por que está sempre se aproximando de mim? Antes que ele pudesse responder, afastou-se, escapando para a escuridão do corredor. Ele sabia por quê. Estava começando a confiar nela. Tinha lhe contado coisas que jamais dissera a ninguém, e essas duas coisas eram perigosas, porque quando estava perto dela, o que menos lhe importava era a imagem que vira no espelho. Capítulo 8. Senhorita Laura? Chamou Kelly na sala. O que é isso? Laura enxugou as mãos numa toalha de papel e atravessou a sala de jantar, parando ao ver a pilha de caixas amarradas com fita verde. Bem, querida, por que não descobrimos juntas? Parando ao lado da mesinha de café, viu o cartão preso na caixa maior. Era endereçado a ela. Gostaria que mostrasse mais dos seus talentos escondidos. Junto às caixas estava um dos esboços que fizera de Kelly com um bilhete. É lindo, você conseguiu retratá-la perfeitamente. Richard. De quem é? Perguntou a garotinha, saltitando em volta das caixas na expectativa de ganhar um presente. O bilhete diz que a caixa de cima é sua. Soltando as fitas, entregou a caixa à menina, que se sentou no tapete para abri-la. Dentro havia lápis de cor, purpurina, guache, lápis de cera, aquarelas e papéis. É do seu pai, disse Laura, e Kelly ergueu o olhar sorrindo. Laura também sorriu. Richard tinha pedido desculpas à filha do único modo possível no momento. Kelly perguntou se podia usá-los e Laura assentiu, dirigindo-se à sala de jantar, onde colocou uma toalha velha sobre a mesa para protegê-la das tintas. Em seguida, entregou à menina uma xícara de água, explicando como poderia pintar. Depois de ter acomodado Kelly, voltou à sala de estar e olhou as caixas. Com um suspiro, abriu a primeira e encontrou tudo o que precisaria para desenhar, além de papéis especiais. A segunda tinha aquarelas, uma palheta e pincéis. A outra tinha um cavalete e um banquinho, além de um bilhete. O quarto amarelo, na ala oeste, é o que tem a melhor luminosidade, além da linda vista do rio e da cidade. As lágrimas encheram os olhos de Laura, que sentiu a garganta apertada. Ninguém nunca a elogiara por outra qualidade que não fosse sua beleza. Mesmo tendo vários desenhos espalhados pelas paredes do apartamento, Paul nunca notara nem fizera algum comentário. Ela adorava desenhar e pintar, mas desistira disso por coisas que julgara ser mais importantes na época. Havia uma sensação de liberdade que apenas a arte podia lhe dar. Criar algo do nada era como uma mágica poderosa, e Richard lhe dera tudo isso novamente. Também ganhou presentes, disse Kelly, aparecendo ao lado dela e espiando as caixas. Laura acariciou os cabelos escuros da menina e sorriu. Não é lindo? Teremos de arranjar um lugar especial para trabalhar. Kelly concordou, voltando para a sala de jantar para terminar o que estava fazendo. Laura sentou-se no sofá e pegou o estojo com os lápis, imaginando o que desenharia em primeiro lugar. Queria agradecer, mas sabia que Richard não iria recebê-la. Além disso, tinha muito que fazer. Depois que Kelly terminou o primeiro desenho, pregou-o orgulhosamente na geladeira, antes de levá-la para o banho. Não foi fácil acalmar a menina, que queria experimentar tudo, mas depois do banho e de uma história, conseguiu colocá-la na cama. A caixa com os presentes ficou na mesinha, ao lado da cama, como se isso deixasse o pai mais próximo. Deixando a porta de Kelly entreaberta, Laura parou no corredor, olhando para a escada que levava ao andar de cima, imaginando o que Richard estaria fazendo. Não falara com ele desde a noite anterior. Tampouco ele a chamara pelo interfone, nem aparecera nas sombras. Era como se tivesse revelado coisas demais e agora quisesse manter distância. Ainda assim, lhe dera um presente maravilhoso. Era um homem complicado, decidiu, e depois de tomar banho, vestiu o roupão e desceu ansiosa para experimentar os novos lápis e crayons. Quando Richard ouviu Laura andando no andar de baixo, entrou no quarto de Kelly impaciente para estar com a filha. Sentando-se na cadeira de balanço, observou-a enquanto dormia.
O luar que se infiltrava através das cortinas banhava a menina com uma luz prateada. Serabe mais parecia a rainha da selva, deitada no fundo da cama, enroscada nos cobertores. Papai? Murmurou Kelly, como se percebesse que ele estava ali. Richard estendeu a mão que ela segurou meio adormecida. Obrigada pelo presente, disse, sem abrir os olhos. Fico feliz que tenha gostado, princesa, sussurrou ele. A senhorita Laura também gostou do dela, disse Kelly bocejando antes de voltar a adormecer. Uma onda de alegria o envolveu. Queria tanto ver Laura, falar com ela. Os momentos que passava ao lado dela eram os únicos em que se sentia humano outra vez, em que as cicatrizes pareciam não importar. Mas, esperando pelo momento certo, pegou o livro na mesa de cabeceira, abriu na página marcada e começou a ler para Kelly. Meio adormecida, ela sorriu, e aquele sorriso fez Richard sentir-se como um rei. Richard amaldiçoou o tamanho da casa e entrou na biblioteca, parando ao ver que estava vazia. Laura não estava no quarto, nem com Kelly. Deixando a biblioteca, foi para a ala oeste da casa, um lugar pouco usado, construído para abrigar hóspedes empregados. Subindo a escada, começou a procurá-la, já entrando em pânico. E se estivesse machucada? E se estivesse caído num dos corredores escuros? Começou a chamá-la baixinho, e quando não obteve resposta, abriu uma porta atrás da outra, tentando encontrá-la. Laura? Estou aqui. Aqui onde? Que droga de lugar mais parece um labirinto? A risada dela era baixa e suave, e parecia encher o ar quando ele abriu a porta. Disse que eu podia usar o quarto amarelo, não disse? Sentada numa cadeira, estava de costas para ele, com um cavalete à sua frente e o pincel sobre a folha de papel presa a um painel. Não disse? Sim, agora me lembro. Não costuma andar muito pela casa, não é? Não por aqui. Meu Deus, eu me senti um tolo. Estava preocupado? Sim, esse lugar é muito grande, antigo e sempre muito escuro. Completou ela, virando-se levemente, mas sem fitá-lo. Ela olhava para o chão e Richard percebeu que fazia isso por ele, embora houvesse pouca luz no aposento. As cortinas estavam afastadas e o luar entrava pelas janelas. Está pintando no escuro, Laura. Você é mesmo esperto, Blackthorne. Ele riu, balançando a cabeça e aproximando-se. Laura sentiu-se mover atrás dela, sentiu o perfume da loção pós-barba e tentou imaginar como seus sentidos haviam se tornado tão apurados. O calor do corpo dele parecia tocar-lhe a pele e subitamente ficou consciente do roupão fino e do pijama que usava. Queria vê-lo, não por curiosidade, mas para que ele confiasse nela o suficiente para deixar que se aproximasse. Tudo que conhecia de Richard era a imagem que vira nas fotos, tiradas 5 anos antes. Não é uma vista incrível? Perguntou, fazendo um gesto na direção da cidade abaixo deles, brilhando ao luar. A casa de Richard ficava no alto, pairando sobre a vila como o castelo de um ogro que aterrorizava a todos. Não era de admirar que tivessem medo dele, admitiu Laura. Achei que você gostaria. Ela respirou fundo, sentindo-o mais perto. Mas pintar no escuro? Era a imagem que eu queria captar, a ilha adormecida, disse ela, assustando-se quando ele colocou as mãos nas costas da cadeira. Ele observou a pintura semi-acabada. Bem, você conseguiu. A voz dele, tão perto do seu ouvido, suave e gentil, era capaz de prendê-la em um encantamento poderoso. As nuvens continuam a se mexer encobrindo tudo. Há uma tempestade tropical na costa da Flórida. Pode ser que tenhamos algum efeito dela por aqui. A mãe natureza às vezes nos surpreende, mas aqui estamos seguros. A casa já resistiu a mais de 20 anos de tempestades. Um longo silêncio pairou entre eles, quebrado apenas pela respiração de ambos. Obrigada pelas tintas, por tudo. Eu adorei. Por nada, você tem um talento extraordinário. Obrigada, murmurou ela, comovida com aquelas palavras. Então, rainha da beleza, foi esse o talento que mostrou nos concursos? Ela riu, não se importando pelo modo como a chamara. Não, não foi. E não vai me dizer qual foi, não é? Provocou Richard. Ela sacudiu a cabeça, negando, e ele continuou. Gosto de desafios. E depois de uma pausa, disse baixinho. Seu perfume é gostoso. O seu também, sussurrou ela, mas quando virou o rosto, ele se afastou depressa na direção da janela. Richard ficou de costas, as mãos apoiadas no batente da janela alta. O luar brilhava nos cabelos escuros.
E mais uma vez, Laura admirou-se ao ver como era alto e forte. Devia ter mais de 1,90 m e os ombros largos bloqueavam toda a luz. Você é quase um gigante, Richard. Ele riu, mas o som pareceu estranho no silêncio da noite. Tem medo de mim? Não vê como eu estou tremendo? Sabe, não seria tão misterioso para as pessoas da cidade se não se escondesse deles. Elas também não se aproximam. Não é de admirar, com a muralha ao redor do castelo e toda aquela floresta de carvalhos em volta da propriedade. Francamente, Richard, por que não planta flores? As velhas árvores são bonitas, mas ficam um tanto tenebrosas no entardecer e... Laura. Sim? Está fugindo do assunto. Ele baixou os braços e virando-se, ficando de frente para ela, as costas apoiadas na janela. O coração de Laura batia disparado. Podia ver o rosto dele, o lado direito sem cicatrizes, e era muito bonito. Os cabelos um tanto longos, descendo até a gola da camisa imaculadamente branca. Como sempre, usava calça preta e camisa branca. Você mesmo corta seus cabelos? Ele passou os dedos pelos fios escuros e riu baixinho. Acho que dá para perceber, mesmo no escuro. Eu posso cortar para você, se quiser. Costumava cortar os cabelos dos meus irmãos e irmãs. Não, obrigado. Ninguém vê mesmo. Não é essa a questão. Laura levantou-se. Você vê, Richard. Ela parou. O que foi? Não podemos continuar assim. Esconder-se nas sombras não faz bem a nenhum de nós. É a sua opinião. O que ganha com isso, Richard? Minha privacidade, minha dignidade, meu amor próprio. Ela sacudiu a cabeça. Não é verdade. Apenas mantém vivas as feridas que ela causou. Nem todos são como Andrea. Faz muito tempo que eu superei o que aconteceu com ela. Acredito, mas ela deixou uma marca profunda e eu não gosto disso. Que pena. Disparou ele. Laura sentiu as defesas dele se erguerem como uma onda gigantesca. Então é assim? Pretende ficar escondido até transformar-se numa fera selvagem? Não force a situação. Sabe que não é assim. Ora, Blackthorne, pare com isso. Eu sei quem você é, não como aparenta ser. Ela deu um passo à frente. Deixe-me vê-lo. Não. Você me deu o presente mais precioso que eu já recebi, disse, apontando as tintas, telas e pincéis. Você me viu como eu sou, não a beleza que ganhou os concursos, mas não me deixe lhe dar nada. Ele sabia o que Lara oferecia. Era a promessa de não rejeitá-lo, de não sentir repulsa, mas não podia se arriscar. Não agora, quando começava a se sentir como um homem outra vez, não quando ela o fazia desejar ir para a luz, quando queria, acima de tudo, sentir o perfume dela. Você me deu uma chance com a minha filha. E isso é o suficiente? Ele não respondeu. É? Não, ele quase gritou. Não, desde que você entrou em minha casa. Laura respirou fundo, dando um passo à frente. Richard fitou-a da cabeça aos pés. O rosto lindo, iluminado pelo luar, os longos cabelos brilhantes sobre os ombros, o corpo escondido pelo roupão fino e pelo pijama. Mas é assim que tem que ser. Não, não tem. Não comigo. Ele fechou os olhos, inclinando a cabeça para trás. Richard abria e fechava os punhos enquanto o perfume de Laura o envolvia, enfraquecendo seu autocontrole. Eu tenho que ir agora. Ela segurou-o pelo braço. Deixe-me ir, mulher. O calor dela parecia atravessar sua roupa. Ele endireitou a cabeça e fitou-a. Laura estava a poucos centímetros dele. O desejo o envolveu, vivo e intenso, e ficou difícil respirar. Engolindo seco, confessou. Porque se tocá-la, eu não poderei parar. O coração de Laura acelerou e ela ergueu a mão, tocando-o no rosto, acariciando de leve o lado sem cicatrizes. Ele se encolheu e Laura sentiu toda a dor do isolamento e da solidão. Oh, Laura, disse Richard sem fôlego, aspirando o perfume da mão macia. Eu não posso, eu vou enlouquecer. Não, não vai. Sim, murmurou ele, segurando a mão macia e beijando a palma, os dedos. Todo o corpo de Richard tremia. Aquele homem forte que sobrevivera à tragédia, que se escondera nas sombras, tremia por causa dela. E isso fazia com que se sentisse especial, querida. Naquele momento, Laura soube que seu coração estava perdido e o seu corpo também desejava a mesma coisa. Deslizando os dedos por entre os cabelos escuros, puxou-o para mais perto. Se ficar louco, por favor, me leve com você. Num segundo, ele aproximou os lábios dela, devorando, invadindo, ardendo de desejo e paixão. Ele a desejava mais do que qualquer coisa, mais até do que a vontade de ficar sozinho.
Laura abriu os lábios e a língua exigente penetrou mais fundo. Richard não conseguia respirar, nem pensar, só sentir. Depois de um longo tempo em que não sentira nada além da enorme solidão e desolação. Laura era um raio de sol na escuridão que a vida dele se tornara, uma tentação à qual não podia resistir, não quando estava em seus braços, não quando ela o beijava loucamente. O braço másculo circundou-lhe a cintura, apertando-a, fazendo com que sentisse a excitação dele, mostrando-lhe o que um simples beijo podia provocar. Estava quase envergonhada ao ver como ela o excitava. Afastando-se um pouco para respirar e fitá-la nos olhos, murmurou: "Não devemos. É tarde demais." Gemeu Laura antes de beijá-lo outra vez, apertando ainda mais o corpo contra o dele, acomodando-se entre as coxas fortes. A mão delicada tocou-lhe o pescoço e o ombro direito, descendo para o peito. Ele gemeu, deslizando a mão até os quadris arredondados e puxando-a para si. O calor de Laura atravessava as roupas, e Richard enrijeceu quando ela tocou o ombro esquerdo, cheio de cicatrizes, escondido sobre a seda, e retirou a sua mão, beijando cada dedo. Ele quase ficou decepcionado, mas ela continuava a acariciá-lo com a outra mão, e Richard percebeu que não queria magoá-lo. Beijando-a com mais paixão, abriu o cinto do roupão e tocou o seio macio, sentindo o mamilo enrijecer. Ele acariciou-a, fazendo-a gemer. E então ela desabotoou a blusa do pijama, e ele ajudou-a puxando o tecido pelos ombros até expô-la totalmente. O olhar dele percorreu os seios nus e, abaixando a cabeça, tomou entre os lábios o mamilo ereto, sugando, lambendo. Ela inclinou o corpo para trás numa oferta silenciosa, enterrando os dedos nos ombros dele. Ele mordia, sugava, traçando com a língua pequenos círculos ao redor dos mamilos, sentindo o gosto de limão e mel, admirando os seios perfeitos à luz da lua. Ela gritou, um grito de pura paixão, e o desejo de Richard cresceu. Queria lhe dar prazer, queria vê-la gritando no momento do clímax. Ele a desejava. "Preciso tocar você, é tão macia, tão quente, tão doce." Ele estremeceu quando os dedos de Laura lhe acariciaram o mamilo, deixando-se cair sobre o tapete. Puxou-a contra si. Laura a abraçou, o corpo dele apenas um vulto contra o luar, enquanto ele a beijava com uma paixão selvagem. Ele queria mais, e ela estava pronta para lhe dar tudo o que desejasse. "Se quiser parar, diga", sussurrou ele, afastando os lábios dos dela apenas alguns centímetros. Laura segurou a mão dele, que estava sobre o seio macio. "Se parar agora, eu bato em você." Ele riu, beijando-a novamente, deslizando os lábios pelo pescoço até chegar aos seios, beijando cada um deles antes de continuar descendo. Os músculos dela se enrijeceram de antecipação quando a mão dele puxou o elástico da calça do pijama que ela vestia. Os dedos de Richard encontraram a pele quente e úmida entre as coxas, e então ele introduziu um dedo devagar na fenda macia. Laura estremeceu agarrando-se às mangas da camisa dele, puxando-o para si. Ele não parou, acariciando, penetrando mais fundo, levando-o até perto do clímax. Ela ondulava, gemia e ele saboreava cada som, cada movimento. Era uma criatura selvagem, dizendo a ele como era bom, como desejava, como queria mais e mais. "Vamos, minha bela, eu quero que se abra para mim", sussurrou ele, os lábios junto ao ouvido de Laura. "Sou sua." Ela gemeu, guiando a mão dele. Ainda não. Num minuto, ele se afastava, puxando a calça do pijama de Laura e afastando-lhe os joelhos. Uma das mãos fortes deslizou sobre os quadris dela, erguendo-a, a boca cobrindo a carne macia, os dedos mergulhando mais fundo. Laura gritou, movendo os quadris, e um turbilhão de desejo a envolveu. A língua dele se movia, provocando, excitando, fazendo o desejo crescer mais e mais. Richard podia sentir os músculos delicados enrijecerem, o corpo dela pedindo desesperadamente pelo clímax, e adorou cada sensação. Queria estar dentro dela, mas nunca poderia ser assim. Não podia fazer amor com ela no escuro, como uma criatura das trevas. Laura merecia muito mais de um homem. Mas aquilo era tudo que ele podia lhe dar. Assim, sugou e lambeu o botão pulsante, os dedos mergulhando mais fundo até que ela explodiu de prazer, gritando. A intensa onda de prazer que sacudiu aquele corpo delicado atingiu-o intensamente, ameaçando seu autocontrole. Laura apenas gemeu baixinho. "Eu acho que eu vou morrer." Ela mal conseguia respirar, pois Richard beijou-a novamente, ainda acariciando-a. No impulso, ela passou os braços em volta do pescoço forte, beijando-o ofegante, ignorando a tensão do corpo dele e o fato de que ele não queria que o tocasse.
Eu quero você. Não. Sim. Ela abriu um botão da camisa, deslizando a mão para dentro. Não. Ele tirou a mão. Não vou fazer amor com você no escuro. Se eu fizer, vou querer luzes à nossa volta. Então acenda as luzes agora. Silêncio. Você não quer vir para a luz? Ele não respondeu. Entendo. Ela respirou fundo. Nem por mim? Nem agora? Não. Estou cansada de ouvir não, Richard, disse ela, tentando ficar calma enquanto seu corpo ainda tremia de prazer e a mão dele ainda tocava. Essa é a única resposta que eu posso lhe dar. Ela empurrou as mãos dele e afastou-se. Pensei que confiasse em mim, mas aparentemente é impossível. Ela levantou-se, sem se importar em procurar a calça do pijama no escuro, e saiu correndo do quarto. Richard sentou-se, enterrando a cabeça nas mãos, e em seguida passando os dedos por entre os cabelos. Por que de repente parecia mais escuro do que antes? Capítulo 9. Kelly não estava no quarto. Quando Laura deixara, estava quase dormindo, mas ao entrar para ver se estava bem, viu a cama vazia e não respondeu quando ela chamou. Laura abriu uma porta procurando no outro quarto, fechou-a e foi ao quarto seguinte. Chamou Kelly várias vezes, mas não obteve resposta. Tinham brincado muito naquele dia, já que não queria pensar em Richard, mas não tinha funcionado. Mesmo depois da cavalgada, das horas brincando na praia, de fazer artesanato com Kelly, ainda sentia os lábios dele em sua pele. Nem mesmo o chuveiro frio, que imaginara amenizar o calor e o desejo que ainda vibravam em seu corpo, tinha adiantado. Kelly, querida? O som ecoou no quarto vazio. O tom de voz foi ficando mais alto quando não conseguiu encontrá-la e o pânico começou a dominá-la. Correndo de um quarto para o outro, chegou à ala oeste e entrou no quarto amarelo. Ali estavam as telas e pincéis exatamente como os deixara. Laura olhou para a calça de pijama caída no chão com expressão de desgosto, ao lembrar como havia se abandonado ao toque de Richard, se esquecendo de tudo. Pegando-a com um gesto brusco, voltou ao corredor principal, abrindo armários, olhando atrás de portas. Venha, Kelly, isso não tem graça. Parou de repente, pensando ter ouvido um som abafado na direção do corredor principal, mas não ouviu nada ali. Laura saiu correndo de casa, encontrando Dewey na garagem. Ele limpava o carro e ergueu o olhar ao vê-la. Ajude-me a procurar Kelly, eu não consigo encontrá-la. Eu acho que deve estar se escondendo de propósito. Preocupado, Dewey largou tudo e saiu para procurar a menina nos jardins e nos outros locais fora da casa, enquanto Laura retornava para dentro. Olhando pela janela do salão, procurou ver se havia pegadas na areia na direção da água, mas não havia nenhum sinal de que Kelly tivesse passado por ali. Laura sentiu uma ponta de alívio, mas ainda assim, onde ela estaria? Por que não respondia? Laura continuou a chamar, checando todos os lugares onde uma criança poderia se esconder. O medo crescia dentro dela. Embora a casa fosse segura, protegida por alarmes, continuava pensando no que Richard dissera, que alguém poderia sequestrar a menina para pedir resgate. Não queria assustá-lo, mas Dewey entrou e disse: nada, nem sinal dela. Laura agradeceu, correu para a escada e subiu os degraus de 2 em 2 na esperança de que Kelly tivesse voltado ao quarto, mas a cama estava vazia. Voltou a chamar sem obter resposta. Laura ouviu ruídos no quarto de Richard e a raiva da noite anterior voltou. Subindo a escada, bateu na porta. Sim? Abra a porta! Não. Já disse que eu estou cansada de ouvir isso. Agora, abra, ou eu juro que vou derrubá-la com uma das suas preciosas espadas antigas. Richard olhou para a porta, desejando abri-la e beijar Laura. Então decidiu apelar para a violência? Provocou. Preciso da sua ajuda, Richard. Kelly desapareceu. Richard soltou os pesos com que se exercitava e eles provocaram um baque surdo a bater no chão. O quê? Ela está na casa, eu tenho certeza. Não há pegadas na areia e Dewey não a encontrou lá fora. Estava dormindo no quarto e desapareceu. E a gatinha? Laura franziu a testa. Também não está em lugar algum. Ela ouviu um grito abafado. Meu Deus, eu posso ouvi-la. Onde estará? Richard vestiu uma camiseta. Eu vou encontrá-la. Como pode fazer isso trancado aí dentro? Que droga, Richard! Saia! Eu preciso de ajuda! Richard foi até a porta, sem abri-la. Calma, querida. Eu vou encontrá-la. O tom da voz dele acalmou-a. Ele a encontraria, mas não podia ficar parado esperando e decidiu prosseguir em sua busca. Agarrando uma lanterna, Richard deslizou para a escada de serviço escondida entre as paredes e desceu um andar, dirigindo-se ao outro lado da casa.
Kelly? Kelly? Papai? Fique onde está, princesa, já estou chegando. Eu estou com medo. A gatinha miou. Eu sei, querida, continue falando comigo. Richard subiu a escada estreita. Pode ver a lanterna? Não. Era possível perceber o pânico na voz dela. Está tudo bem, princesa. Papai está aqui. Nada vai acontecer. Está bem. Richard sorriu, percebendo que ela tentava ser corajosa. Ele virou a curva seguinte, desejando que a passagem estreita tivesse alguma iluminação. A escada de serviço entre as paredes percorria todo o castelo. E embora ele conhecesse o caminho no escuro, Kelly podia ficar presa ali durante vários dias sem encontrar a saída. Como achou a escada na parede? Serabi passou por baixo da parede no canto do meu quarto. Ele devia ter deixado parte do painel aberto na noite anterior. A culpa era sua. Eu estou vendo a luz, papai. O alívio era evidente na voz da menina. Logo, Richard desviava o facho de luz, localizando-a. Inclinando-se, abraçou-a e pegou-a no colo. Se alguma coisa acontecesse com ela... Kelly passou os braços à volta do pescoço dele e Richard beijou-a no rosto, acariciando as costas da menina que tremia e soluçava. Está tudo bem, querida, papai está aqui. Eu estava com tanto medo. Eu sei, meu bem, eu sei. Richard carregou-a de volta para a saída, apertando a saliência na parede. A porta se abriu. Ele colocou-a no chão e Kelly correu para o corredor. Laura! Laura! Oh, meu Deus, Kelly! Ela gritou, correndo para abraçar e beijar a menina. Kelly começou a rir. Richard ficou parado na soleira da porta entreaberta, vendo Laura abraçar a menina. O amor que sentia pela criança refletia-se nos olhos dela, misturado às lágrimas que tentava conter. Querida, onde você estava? Eu fiquei tão preocupada. Agora ela saberia, pensou Richard. Dentro das paredes. O quê? Há uma escada de serviço com passagens escondidas dentro da parede que percorre toda a casa, explicou Richard. Laura virou-se olhando para ele. Semi-escondido, podia ver apenas que usava um short e uma camiseta preta. A luz refletia-se nos músculos fortes das coxas e imagens da noite passada voltaram de repente, mas Laura afastou-as com raiva. Passagens? Repetiu Laura. Meu Deus, Richard, ela podia ter caído e se machucado. Eu nunca iria encontrá-la. Você devia ter me avisado sobre isso. Sinto muito, senhorita Laura, disse Kelly. Não é sua culpa, disse Laura, abraçando-a carinhosamente. É assim que você vem para o meu quarto, não é, papai? Kelly olhava para os dois com expressão preocupada. Sim, princesa. Não era de admirar que ele pudesse andar pela casa tão facilmente. Colocando a menina no chão, Laura cruzou os braços. Que notícia! Eu só fui ao quarto dela, esclareceu Richard, sabendo o que ela estava pensando. Jamais pensaria que fosse ao meu, disparou Laura. Afinal, tem muitas luzes. Papai lê para mim todas as noites. Laura olhou para Kelly sem esconder a surpresa. O quê? Ela fitou Richard, os braços ao lado do corpo. Você lê para ela? Vai até o quarto por trás das paredes? Sim. Laura deu um passo à frente e colocou o dedo indicador no peito dele. Isso é... Ela suspirou, pousando a mão nos músculos fortes. É maravilhoso, Richard. Eu fico feliz por vocês dois. Isso muda muito pouco, mas me permite ver que pode se arranjar sozinho se eu for embora. Ele inclinou-se e Laura sentiu o perfume que usava, o aroma masculino, e seus sentidos se aguçaram, desencadeando uma onda de desejo. Você não vai embora, resmungou ele. Não podia nem pensar nisso, não agora. Por favor, senhorita Laura, não vá, por favor, pediu Kelly, e o pânico na voz da menina cortou o coração de Laura. Eu não vou embora, querida, ainda não, disse num tom mais baixo para Richard, imaginando como conseguiria deixá-los algum dia. Eu já disse, murmurou, eu não posso continuar assim. Ele inclinou a cabeça, a boca a poucos centímetros dos lábios dela. Mas vai continuar. Por Kelly, era isso que ele queria dizer, mas Laura não concordaria tão facilmente sem discutir. Continuaremos nossa conversa mais tarde, Sr. Blackthorne, disse, virando-se para Kelly. Sim, Bella, tem razão. As palavras dele soavam como uma ameaça. Está zangada com o papai? Perguntou Kelly, enquanto Laura segurava a mão dela. Sim, querida. Por quê? Porque ele é teimoso. E orgulhoso, desconfiado, queria que acreditasse nela, que confiasse nela e que a beijasse como na noite anterior. Ah, Laura sorriu. Kelly não entendeu, mas segurou a mão dela.
Venha, querida, ainda tem tempo de tirar uma soneca antes do jantar. Kelly não pareceu muito animada, mas foi para o quarto apertando o cerave contra o peito. Quanto a você, Richard? Sim, ele retrucou calmamente, observando o corpo delineado pela saiadinha justa e lembrando como era senti-la reagir ao toque de suas mãos. Ela parou na porta do quarto de Kelly e virou-se, olhando para ele, meio escondido nas sombras. Tem pernas fantásticas, provocou sem deixar de fitá-lo. Ele riu, sentindo que as palavras dela faziam seu corpo arder de desejo, lembrando a noite anterior. E então, o batente da porta lhe pareceu uma barreira. De um lado havia apenas solidão, rodeando-o como uma nuvem sufocante. Do outro estava Laura, a esperança, a liberdade e a oportunidade de ter muito mais. Laura virava na cama inquieta, e pela primeira vez o som de chuva e trovões não a reconfortava. Se não descansasse, estaria exausta no dia seguinte, pensou culpando Richard. Depois de dar banho e jantar para Kelly, tinha lido um pouco, desenhado, tomado chá de camomila, mas nem mesmo o alívio de encontrar a menina sã e salva e a alegria de saber que Richard passava algum tempo com ela conseguiam aliviar a tensão que a dominava. Estava inquieta, agitada, consumida pela paixão, e o culpado era Richard. Os momentos que havia passado nos braços dele não lhe saíam da memória. Atirando as cobertas para o lado, levantou-se e foi até a janela. Puxando as cortinas, sentou-se na poltrona próxima e contemplou a tempestade. O mar estava escuro e as ondas enormes explodiam numa espuma branca que se destacava à luz dos relâmpagos. Ela sentia-se exatamente como aquele mar, vivo, agitado, selvagem. Olhando para o roupão sob a poltrona, imaginou se deveria procurar Richard e tentar convencê-lo a confiar nela, mas sabia que não adiantaria. Ele o faria quando estivesse pronto, se algum dia estivesse. Se insistisse, tinha medo que ele recuasse, e pelo bem de Kelly não podia arriscar. Estava ali por causa da menina, lembrou a si mesma. A criança precisava de um pai de verdade, que pudesse encará-la e ao resto do mundo sem qualquer restrição. Parte dela sofria pelo homem gentil e terno, forçado a esconder-se, pelo homem que desejava poupar sofrimento aos outros, mas sofria sozinho, escondido nas sombras. Laura percebeu como gostava de Richard e teve medo. Tinha sido muito magoada por Paul, mas reconhecia que Richard era capaz de enxergar além das aparências. De certo modo, eram parecidos. O acidente mudara a vida dele por completo, alterando planos e prioridades. O noivado rompido mudara sua vida, fazendo-a perceber que podia confiar em poucas pessoas, e que era difícil encontrar alguém que a visse como era realmente, e não apenas pela sua beleza. Richard achava que era bonita demais para querer um homem como ele, mas não percebia que ela não enxergava as cicatrizes, não notava como ele procurava esconder que mancava levemente. Ela havia se encantado com a voz na escuridão, com os beijos ardentes que deixavam seu corpo em fogo, com um homem que conseguia ver nela a artista escondida. E imaginou como podia ter se apaixonado por um homem que não podia confiar nela, nem mesmo o suficiente para mostrar-lhe o rosto. Em seu quarto, Richard andava de um lado para o outro, como uma fera enjaulada. Além das paredes, a tempestade rugia e ele sentia cada raio, cada trovão ecoando em seu corpo. Passando os dedos nos cabelos ainda molhados do banho, esfregou a nuca dolorida. Queria ir até ela, tocá-la, mesmo sabendo como aquilo era perigoso, para os dois. A noite anterior provara isso. Bastara um toque e todo o autocontrole desaparecera. Laura queria o que ele não podia lhe dar. Permitir que outro ser humano, além de Dewey, o visse. Ela não entendia o que isso significava. Ele não podia correr o risco. E se ela o rejeitasse, como ele se sentiria depois? Viver nas sombras estava acabando com ele, deixando-o mais infeliz a cada dia. Sentia a falta do sol, de entrar numa sala com as luzes acesas. Sentia a falta de Laura. Richard olhou para a grande porta de arco, percebendo que o vento rugia tão forte nos corredores que parecia querer abri-la. Andando até ela, colocou a mão na maçaneta decorada. Por um momento, viu as cicatrizes na pele e flexionou os dedos. Então, virou a maçaneta e abriu-a. Laura estava sentada na poltrona, junto à janela, com as pernas dobradas para o lado. Apenas uma pequena lâmpada brilhava no canto do quarto, e percebeu como se acostumara ao escuro. Um raio caiu bem perto, a luz tremelizou, apagou e voltou em seguida. Naquele instante, soube que Richard estava ali.
Seu corpo estremeceu de antecipação e, apertando o roupão contra o corpo, virou-se para a porta. Por que está aqui? Honestamente, eu não sei. Pelo menos era sincero, pensou Laura. Sente-se, convidou. Ele deu um passo na direção dela e parou. Meu Deus, está gelado aqui dentro, disse, indo até a lareira e colocando mais lenha. Não estou com frio. Está úmido, vai acabar doente e talvez a luz acabe. Richard acendeu um fósforo e a pequena chama iluminou suavemente seu rosto. Laura viu as marcas no pescoço. Não precisava fazer isso. Eu sei. Saia, Richard. Já está cansado da minha companhia? É claro que não, mas eu sei que não é seguro. Ela suspirou. Você nem imagina o quanto eu desejo que me toque, mas quero mais além de estar em seus braços. Confessou com sinceridade. Eu quero tudo de você. Ele ficou parado, segurando um pedaço de madeira que ia colocar nas chamas. Não quero apenas o homem nas sombras, a voz que me faz sentir viva quando diz o meu nome, não apenas o corpo que não me deixa tocar por completo. Ela parou como se precisasse de coragem. Eu já tive a metade do amor e da atenção de um homem antes. Já tive as migalhas. Laura engoliu em seco antes de continuar. Eu não vou aceitar isso de novo. Quando ele não respondeu, o coração de Laura apertou-se e a dor foi quase insuportável. Por fim, ela falou lentamente. Não podemos ter nada, se não confiar em mim. Tudo parece temporário, como se estivéssemos usando um ao outro. Por um longo momento, apenas fitou-a, travando uma batalha interna entre o que desejava e o que não podia ter. Richard ergueu a mão para ela e convidou. Venha para mim, Laura, enquanto eu ainda tenho forças. A mão dele tremia. Venha ver o monstro que deseja que a toque. Capítulo 10. Você não é um monstro. Laura levantou-se, olhando para a mão estendida no ar. Os dedos de Richard tremiam e ela apressou-se para ele, segurando-lhe a mão e apertando-a contra o rosto. Oh, Laura, gemeu Richard. Ela puxou para a sombra. No escuro, sussurrou. Somos iguais. Não. Shh. Eu não sou a antiga rainha da beleza. Você não tem cicatrizes. Somos apenas duas pessoas, Richard. Não existe nada além disso. Não podemos ficar aqui e na luz somos duas pessoas, cada qual com as suas imperfeições. Ela ergueu o olhar vendo a silhueta das cicatrizes que se escondera por tanto tempo, mas não com nitidez. Me mostre. Richard respirou fundo, sabendo que aquele era o momento em que perderia tudo que tinha conseguido, que tanto desejara. Virou-se para o fogo lentamente, levando-a consigo. A luz espalhou-se sobre o rosto de Richard, que se encolheu num gesto instintivo, embora não deixasse de fitá-la. Ele esperou. Esperou pela repugnância, pela rejeição no rosto de Laura. Mas nada aconteceu. Laura observou-o lentamente, sentindo a tensão que o dominava como se esperasse vê-la sair correndo dali. Mas não iria a lugar algum. Ele encontrara coragem para mostrar-se e não iria decepcioná-lo. Aquele momento significava muito para ela, revelando-lhe coisas que Richard não conseguira dizer, e aquela confiança era o maior presente que poderia receber. Ele ainda era um homem muito bonito. Só de fitar aqueles lindos olhos azuis, iguais aos da filha, o coração dela disparou. Seus olhos são maravilhosos, disse ela, e parece que esperei décadas para vê-lo. Por um instante, ela apenas saboreou o momento. Então, seu olhar voltou-se para as cicatrizes. Quanta dor ele devia ter sofrido, imaginou, tocando com a ponta dos dedos as marcas que tanto o faziam sofrer. Ele fechou os olhos, respirando pesadamente. Eram como marcas das garras de um animal selvagem. Duas tinham cortado a testa, próximos aos cabelos. Uma descia pela sobrancelha. Havia outra no canto de uma pálpebra, perto do olho. Mais uma descia pelo rosto até a mandíbula, continuando pelo pescoço até desaparecer dentro da camisa. Richard continuava imóvel, como uma estátua de pedra, os braços ao lado do corpo, os punhos cerrados. O coração de Laura quase se partiu ao pensar nos anos de solidão, acreditando que a aparência o impedia de ser amado, esquecendo o ato de coragem que provocara as marcas. Você sobreviveu a tudo isso, sussurrou ela, surpresa e emocionada. Ele fitou-a nos olhos, vendo que se aproximava ainda mais. Laura, shh. A mão dela deslizou para a nuca de Richard, puxando-o para mais perto. Ela beijou de leve as marcas na testa, nos olhos, no pescoço, ternamente,
abrindo um a um os botões da camisa e continuando a beijar as cicatrizes que atravessavam o ombro. Ele gemeu, agarrando-a pela cintura e tentando afastá-la. Laura, não! Ela a abraçou, compreendendo o medo e a ansiedade. Por favor, Richard, não me afaste. Você suportou tanta dor. Agora são apenas marcas na memória. Ele sacudiu a cabeça, mas Laura continuou beijando cada cicatriz, e os lábios dela eram como um bálsamo. Eu não vejo deformidade. O que vejo são sinais de sua coragem, ferimentos de uma guerra a qual sobreviveu. O coração de Richard batia forte, e ele deslizou a mão pelas costas macias, enterrando os dedos nos cabelos sedosos. Com um gesto brusco, inclinou a cabeça dela para trás. Eu não quero a sua piedade. Os lábios dela curvaram-se no sorriso antes de fitá-lo diretamente. Minha maravilhosa fera, disse num tom baixo e sedutor. A última coisa que eu sinto por você é piedade. Há muito mais, murmurou Richard. Minhas costelas, meu quadril, a perna. Eu não me importo. Quando vai entender isso? Eu nunca, nenhuma mulher me tocou. Ela sorriu suavemente. Nossa, é quase virgem, então? Ele riu baixinho, mas ficou imóvel quando Laura encostou o corpo ao dele. Sentia cada curva, os seios macios sobre o roupão, percebendo que ela estava nua sobre o tecido fino. Cada célula do corpo vibrava, clamava por Laura. Murmurou o nome dela, as mãos percorrendo o corpo perfeito. Arrancando a camisa dele de dentro da calça, Laura expôs o corpo musculoso. Pelo jeito, as horas de solidão tinham sido dedicadas a muito exercício, e o resultado era impressionante. Ele era mesmo muito bonito, e só a visão bastava para deixá-la louca de desejo. Por um instante, encontrou o olhar dele, e então fechou os lábios sobre um dos mamilos, fazendo-o estremecer. Agora ele gemia, abraçando-a com mais força. Deslizando as mãos pelas costelas, Laura sentiu as cicatrizes. A cada beijo dela, a alma de Richard se abria, e ele a desejava cada vez mais. Mergulhando os dedos nos cabelos sedosos, puxou-a para si, beijando-a com paixão. Era um beijo faminto, sem controle. A língua dele provocava e exigia, os lábios saboreavam e Laura correspondia com paixão. Abraçando-a com força, Richard ergueu-a do chão. Ela era tão pequena, tão leve, e conseguia tirar-lhe o fôlego, tocar-lhe a alma, mas não era bastante. Toque-me, sussurrou Laura. Eu não posso mais esperar, Richard. E ele obedeceu, descendo as mãos para as coxas, acariciando os quadris. Sem interromper os beijos, caíram de joelhos abraçados, e Richard desabotoou o roupão, cobrindo com as mãos os seios nus. Ela gemeu, inclinando a cabeça para trás numa oferta silenciosa, e ele tomou um mamilo entre os lábios. Laura gritou o nome dele, as mãos enterradas nos cabelos macios, os quadris ondulando contra ele. E então, Richard intensificou as carícias. O corpo de Laura estremecia em ondas de prazer e logo estava úmida, pronta para recebê-lo. As roupas dele não podiam mais conter o membro ereto, e ela queria mais. Queria senti-lo dentro dela, preenchendo-a totalmente até explodir de prazer. Com gestos rápidos, arrancou-lhe a camisa, rasgando-a nos braços e atirando-a no chão. As mãos percorreram o peito, os braços fortes, o abdômen liso. Você é tão bonito, disse, e ele sabia que era sincera. Sabia que aquela mulher via o homem, não as cicatrizes. Ofegante, Richard não parava de acariciá-la. Eu vou fazer amor com você. Não era uma pergunta, nem havia qualquer excitação. Era o que eu estava esperando. Ele tirou o roupão que ela vestia. O olhar ansioso percorreu o corpo perfeito, as coxas nuas abertas no colo dele. Eu vou precisar da noite inteira, murmurou. Laura arqueou as sobrancelhas, desabotoando o cinto da calça de Richard e abrindo o zíper. Eu não vou a lugar nenhum. Engolindo em seco, Richard segurou a mão dela. Precisamos de proteção. Posso cuidar disso, retrucou Laura, deslizando a mão para dentro da calça com um sorriso malicioso. Ele tentou detê-la, mas Laura explorou lentamente, tocando o membro ereto, sentindo-o enrijecer ainda mais sobre seu toque. O corpo forte e musculoso de Richard estremecia ao toque das mãos dela. Vai me deixar louco, gemeu baixinho. Você disse a noite inteira, eu quero ter certeza disso. Ela riu, beijando-o de novo, antecipando o prazer de senti-lo dentro de si. Mas ele a deitou no chão, saboreando cada parte do corpo perfeito. Os seios, as coxas, a barriga lisa.
e quando se inclinou entre as pernas dela, Laura tremeu de antecipação. Afastando-lhe as pernas, ele introduziu 2 dedos na fenda úmida e ela arqueou as costas como uma gata selvagem. Olhe para mim, pediu e Laura obedeceu, abrindo os olhos devagar. Richard provocou, excitou observando o rosto dela, as reações, o prazer que sentia e, sem desviar o olhar, cobriu com os lábios o centro da sua feminilidade. Ela gritou seu nome roucamente e Richard percebeu cada movimento, cada músculo enquanto a saboreava. Então, empurrou os dedos mais fundos, sentindo o corpo dela pedir mais, percebendo que o desejo pulsava cada vez mais forte. O prazer de Laura também era o seu. E quando mordeu os lábios e estremeceu no auge do prazer, sentiu o quanto era importante para ele. Ela agarrou-se a ele com força. Richard! E por fim, deixou-se cair no chão, esgotada. Ele riu, e antes que ela pudesse descansar, levantou-se e tirou o resto das roupas. Laura abriu os olhos. Ele era lindo, as coxas firmes, os quadris estreitos, parado à frente dela, o membro ereto e pulsante, e quando deu um passo para trás, ela ajoelhou, abraçando-o pelas coxas e percorrendo com os lábios a cicatriz que descia pela perna até o joelho. A língua de Laura subiu pela perna, pelas coxas, enquanto as mãos o acariciavam. E então, ela segurou o membro rijo e fitou-o diretamente. Richard balançou a cabeça, segurando a mão dela, e deixou-se cair no chão, deitando-a de costas. Ainda não. Eu quero sentir você. E abrindo as pernas dela sobre as suas, acomodou-se entre elas, provocando, tocando de leve. Venha agora, disse Laura, tentando puxá-lo. Eu não quero machucá-la. Você não poderia, Richard, nunca. De repente, ela se ergueu, acomodou-se no colo dele e guiou-o para dentro de si. Eu disse agora. Eu não posso negar nada a você, gemeu ele. Agarrada aos ombros de Richard, o olhar perdido no dele, Laura moveu o corpo, ajudando-o a penetrar mais fundo. Ele era grande, rijo, e ela estremeceu, movendo-se sensualmente. Oh, Laura, é tão... Eu sei, disse ela, beijando-o carinhosamente. Eu sei. Era perfeito. Laura sabia que nenhum outro momento em sua vida seria igual àquele. Nada tão íntimo poderia acontecer. Seu coração já estava entregue. Era dele. E agora sua alma também. Os lábios de Richard cobriam os dela, famintos e ansiosos. Então ela se mexeu. Richard prendeu a respiração, cerrando os dentes, e Laura deliciou-se com a expressão do rosto dele enquanto se mexia, flexionando os músculos femininos para lhe dar mais prazer. As mãos fortes agarraram seus quadris, ajudando o movimento. Ela parecia tão pequena nos braços musculosos, as coxas esguias flexionando-se cada vez que se erguia e descia sobre ele. Com golpes cada vez mais fundos, ele a penetrava e, afastando do rosto dela os longos cabelos, fitou-a diretamente. Nunca haveria outra mulher em sua vida. Nenhum momento seria mais precioso que aquele. Não era a paixão que compartilhavam, nem o desejo que lhe roubava o controle. Era ela, Laura, que conseguira tocá-lo como nenhuma outra pessoa, que abrira seu coração, sua alma, para lhe dar a salvação. Ela o fizera desejar ser um homem melhor, um pai melhor, e o forçara a ver o próprio valor do qual chegara a duvidar. A felicidade de Richard expressava-se nos beijos, na vontade de lhe dar mais prazer. Deitando-a sobre o tapete, as coxas presas aos quadris dele, observou o rosto perfeito, o sorriso sensual e penetrou ainda mais fundo. As chamas iluminavam o corpo dela como uma luz dourada. A chuva batia nas janelas e nas paredes de pedra. Colocando a mão sobre ela, Richard arremeteu, vendo-a gemer de prazer. A pele brilhante, o rosto iluminado. Oh, Richard! Ela a abraçou enquanto o desejo pulsava dentro dela. Ao fitá-la, Richard refletia como Laura o fizera sentir-se feliz, desde o dia em que chegara ali. Como o tornara novamente um homem, como lhe proporcionara ali, naquela noite, muito mais do que prazer físico. Muito mais. À luz da lareira, no castelo de pedra, os dois tinham renascido. A tempestade rugia lá fora, enquanto Richard a amava, perdido na maciez que o acolhia, encontrando esperança e liberdade. Laura ondulava o corpo, os músculos delicados prendendo-o como um punho aveludado. Ela enrijeceu os dedos agarrados ao peito dele, e isso o fez perder o controle totalmente. As pernas dela apertaram ainda mais os quadris de Richard ao atingir o êxtase. Inclinando a cabeça para trás, ele gritou. A fera presa dentro dele tinha sido libertada.
O som encheu o ar. Richard mergulhou mais fundo dentro dela, e Laura puxou-o contra si como se nunca fosse o suficiente. Ele estremeceu, a expressão no rosto tensa, e ela acariciou-o ternamente. Richard respirava ofegante. As mãos dela acariciavam as costas cobertas de cicatrizes, e esse gesto o comoveu. Nunca se cansaria do toque de Laura, nunca. Roçando os lábios nos dela, soube que toda a dor e toda a solidão tinham desaparecido. Nela encontrara liberdade e recuperara o coração. Por um longo momento permaneceram imóveis. Então, Richard apoiou-se nos braços e fitou-a. Laura sorriu, traçando com a ponta dos dedos os lábios dele e o queixo. Bem, ela suspirou. Com certeza você não perdeu a prática. Ele riu, mostrando os dentes brancos e perfeitos. O sorriso dela alargou-se ao puxar para beijá-lo. Está com frio? Não, respondeu ela, deslizando a mão pelo ombro largo. Eu acho que a luz acabou outra vez. E daí? Ele riu, sacudindo a cabeça. Agora eu sei como deixar você preguiçosa. Ela abriu um olho, olhando-o de lado. Você não para um minuto. Eu não gosto de perder tempo, Laura. Ele hesitou. Não imagino o que significa para mim você aceitar. Ela colocou 2 dedos sobre os lábios dele. Não, eu não tive que aceitar nada, Richard. Só tive minha curiosidade satisfeita. Apenas isso. O rosto dele endureceu. Você precisou fazer mais do que me aceitar, Richard. Precisou confiar em mim. Não era como Andrea. Era o que ela queria dizer. E estava certa. As marcas que Andrea tinha deixado em sua mente anos atrás tinham desaparecido quando ela o acolhera. Sorrindo, ele deitou-se de costas, levando-a consigo. Eu quero fazer amor com você em cada quarto dessa casa. Bem, você disse que queria a noite inteira e a casa é muito grande. Ele riu baixinho e de repente ficou em pé, erguendo-a nos braços. Mas quando pensou que ia colocá-la na cama, abriu a porta e saiu, subindo a escada que conduzia ao seu quarto. Ele abriu a porta com um empurrão. Se temos que começar por algum lugar? Ele entrou no banheiro enorme, revestido de mármore, e logo o som de água borbulhando encheu o ar. Ele entrou na banheira de hidromassagem e colocou-a na água. Ó, é para minha perna e meu quadril. Com a massagem não ficam rígidos. Mas há outra coisa que continua bem rígida, provocou Laura, e debaixo da água fechou a mão sobre o membro ereto. Ele gemeu, apoiando-se na borda da enorme banheira. Laura sorriu maliciosamente, deslizando por baixo da água. Richard piscou e logo gemia agarrado à borda, quando ela tomou-o na boca, sugando, manipulando. E então ergueu a cabeça da água, tirando os cabelos da frente do rosto e sorrindo. Você é uma feiticeira sedutora. Segurando-a pela cintura, ergueu-a até a borda. Afastou as pernas firmes e devorou-a com os lábios. O riso de surpresa desapareceu diante do desejo que a invadiu. Ondas de prazer se espalhavam por todo o seu corpo. Agarrando os seus cabelos dele, sentia-se livre e selvagem. E quando ele virou-a, colocando-se atrás dela, gritou. Agora, Richard, por favor. E ele penetrou-a de uma vez. Ela nunca sentira nada tão maravilhoso. O desejo era enlouquecedor, aumentando e pulsando cada vez que ele investia. Richard agarrou-a pelos quadris, a rigidez dele golpeando cada vez mais forte. Ela adorava o modo selvagem de fazer amor. E então ele colocou a mão entre as coxas dela, fazendo-a gemir. O controle de Richard desapareceu diante da paixão avassaladora. Com os braços à volta dela, penetrou-a mais e mais, até que o corpo forte estremeceu, entregue ao clímax da paixão. Laura era perfeita em seus braços, e os gemidos de prazer misturavam-se ao borbulhar da água. Ela virou-se para beijá-lo, sussurrando que ele a fazia sentir-se livre. Mas Richard sabia que era ele quem tinha sido libertado da prisão torturante que vivera. A fera dentro dele tinha sido domada pela bela. Capítulo 11. Richard mexeu os ovos na frigideira assobiando. Que bom humor, imagino que provocou isso. Ele sorriu, olhando-a de lado e adorando o sorriso sensual. Laura o provocava desde o amanhecer, e depois da noite anterior estava surpresa ao ver como tinha energia para acordar tão cedo. Posso levá-la lá para cima e mostrar, se quiser. Para cima? Mas há pelo menos uns 20 quartos que ainda não visitamos. Laura sorriu, o corpo antecipando o prazer do toque dele. 20 é pouco. Ele retrucou com um olhar cheio de segundas intenções na direção da mesa.
Laura achou a ideia perfeita. Além de sugerir essas coisas, provocou. Quais são seus planos para hoje? Além de olhar para você? Puxa, que elogio! Richard levou a frigideira até a mesa e colocou os ovos numa tigela. Então, levou a frigideira e todos os utensílios que usara para a pia, lavou-os e enxugou-os, guardando tudo. Laura piscou surpresa, e quando ele fechou a porta do armário, percebeu a expressão dela. O que foi? Perguntou, olhando para os jeans e os pés nus, para ver se estavam respingados de ovo. Um homem que arruma a cozinha? Espere até minhas irmãs saberem disso. Ele fez uma careta. Eu vivi sozinho por muito tempo. Se não o fizesse, ninguém faria. Continue assim, Blackthorne. Eu gosto de homens que sabem que seu lugar é com uma esponja de lavar louça na mão. Ele riu, virando-a e beijando-a bem devagar. O corpo de Laura reagiu de imediato e ela puxou-o, acariciando o peito largo, coberto pela camiseta azul. Ao afastar-se, estava sem fôlego e meio zonza de desejo, e afastou os cabelos dele da testa. Se quiser, eu posso cortar seus cabelos. Não gosta do estilo pirata? Provocou ele. É bonito demais para se esconder atrás dos cabelos. Ele sorriu. Toda vez que ela dizia que era bonito, queria acreditar. Hoje à noite, então. Ele beijou-a de leve e afastaram-se para preparar o café. Mastigando uma fatia de bacon, Richard colocou o pão na torradeira, enquanto Laura pegava pratos e talheres no armário, arrumando 4 lugares. Dewey aparecia toda manhã para tomar café, mas Kelly ainda ia dormir pelo menos mais 1 hora. Richard abriu a geladeira para pegar a manteiga e, ao fechá-la, viu Laura imóvel, fitando a porta. Franzindo a testa, acompanhou o olhar dela. Kelly estava parada ali, os cabelos despenteados pelo sono, o ursinho pendurado numa das mãos. O pânico o envolveu. Oh Deus, ela veria as cicatrizes. O olhar dele voltou-se para Laura e ela reconheceu o pedido de socorro. Uma coisa era ela aceitá-lo sem restrições, mas uma criança de 4 anos era diferente. Bom dia, Kelly, disse Laura, e só Richard notou o tremor na voz. Ela estendeu a mão, detendo-o onde estava ao perceber que ele ia dar as costas para a filha. Kelly esfregou os olhos e bocejou. Bom dia, senhorita Laura. Bom dia, papai. Ela subiu na cadeira, colocando o urso na cadeira ao lado, olhando para os adultos. Vai tomar café conosco, papai? Kelly o olhava ansiosa, cheia de inocência e confiança, sem medo. Richard picarreou antes de conseguir falar. Vou, princesa. Que bom, disse Kelly, pegando uma fatia de bacon e começando a comer, enquanto Laura se inclinava sobre o balcão para lhe servir suco. Laura olhou para Richard, que parecia congelado, fitando a filha com os olhos cheios de lágrimas. Esquecendo a jarra, aproximou-se. Richard não tirava os olhos de Kelly. Ela nem notou, disse num tom rouco. Laura sorriu. Mais uma mulher que você subestimou, não é? Provocou, acariciando o rosto dele com a ponta dos dedos. Sim. Ele riu, segurando-lhe a mão, e Laura sentiu o coração se encher de alegria. Richard virou-se para Kelly, mas Laura colocou a mão no braço forte. Vá com calma. Ele assentiu sem querer assustá-la, e quando a torrada saltou, virou-se para o balcão para cobri-la de manteiga. Gosta de geleia, Kelly? A menina riu feliz. Amor é minha favorita. Sei, disse Laura. Ontem era uva, anteontem era pêssego. Ela beijou a menina no rosto enquanto Richard colocava o prato na frente da filha. Então, sentou-se ao lado de Laura, vendo a filha tomar o café da manhã. O dia não podia ser melhor. O vento batia no casaco de Laura e, embora a chuva estivesse estiada um pouco, não havia sinal de que o tempo iria melhorar. Venha conosco, convidou Laura. Vão vocês duas, assim podem fazer um programa de mulheres. Por favor, papai, pediu Kelly, sentada no banco do passageiro. Laura colocou a mão no braço da menina, interrompendo os pedidos. Tentava entender a apreensão de Richard. Fazia cerca de 1 semana que viviam fora das sombras, mas estar com outras pessoas era um passo que Richard ainda hesitava em dar. Os moradores da cidade não foram receptivos desde o início, e, para eles, Richard ainda era a fera escondida no castelo. Ainda comentavam sobre ele e precisaria de algum tempo para se acostumar. Está bem, disse ela. Não vamos demorar. Quero ir, disse ele baixinho, mas não com Kelly por perto. Eu não sei o que faria se ela ouvisse os comentários que fazem sobre mim. Nem eu, concordou Laura com os lábios apertados. Ele segurou o queixo delicado, adorando o modo como estava sempre pronta para defender Kelly e a ele.
Quer dizer que não pretende aparecer para outras pessoas, só para Kelly e para mim? Não posso, ainda não. Isso não pode durar para sempre, Richard. Haverá reuniões de pais na escola, aulas de balé, festinhas. Vai negar a Kelly e a si mesmo uma vida normal por causa dos outros? Não, mas eu preciso de um tempo. Ela suspirou, tentando controlar-se. Está bem, eu vou tentar entender. Ela olhou para a menina que não estava interessada nos adultos e brincava com os botões do painel, antes de fitar Richard novamente. Eu me preocupo com vocês, disse baixinho e ele sorriu. Eu quero que sejam felizes e esconder-se não será bom para Kelly. E para você? Também. Richard respirou fundo. Sabia que isso iria acontecer, mas não queria discutir o assunto naquele momento. Podemos conversar hoje à noite, está bem? Ótimo. Richard gostou da determinação que viu nos olhos verdes, quando Laura ergueu o queixo, balançando o rabo de cavalo, mas não se arriscaria a fazer um papel ridículo na rua principal. Quanto ao futuro, pensou, não podia prever o que aconteceria, mas tinha certeza de que ela roubara mais do que o seu coração, e queria que esse sentimento durasse para sempre, sem interferência do mundo exterior, tendo ao redor apenas ela, Kelly e Dewey. Hoje à noite, disse, inclinando-se para beijá-la. Kelly riu e Richard piscou para ela. A menina o aceitara e também o relacionamento com Laura com toda naturalidade. Era uma família. Laura era sua namorada e todas as manhãs, quando acordava com ela em seus braços, experimentava um sentimento de paz e realização que jamais imaginara ser possível. Não deixaria que nada ameaçasse essa felicidade. Nunca. É melhor irem antes que a chuva comece outra vez. Mais uma vez beijou a filha, dando a volta no carro junto com Laura. Ela sentou-se atrás da direção e colocou o cinto, checando o cinto de Kelly. Volte logo, sussurrou ao beijá-la nos lábios. Não vamos demorar mais do que 1 hora. Laura ia buscar ovos e leite e alguma guloseima para manter Kelly entretida durante as próximas chuvas. A mercearia não podia entregar nada naquele dia e estava ansiosa para sair um pouco. Não que se cansasse de estar com Richard, de dormir com ele, fazer amor. A cada manhã, ia para o próprio quarto antes de Kelly acordar e, embora ele tivesse protestado, não queria ver a menina fazendo perguntas que não poderia responder. Além disso, Richard nunca dissera que desejava que o relacionamento fosse duradouro. Nem ela poderia insistir perguntando se ele queria se casar, ou mesmo perguntar se a amava, ou se via nela apenas uma amante que também cuidava bem de Kelly. Era melhor parar de pensar naquilo ou ficaria maluca. Richard deu um passo para trás e Laura fechou o vidro, dando a partida. Da primeira vez o motor falhou, mas logo em seguida pegou e ela afastou-se na direção dos portões. Parecia que estava saindo de um mundo e entrando em outro. Saindo do castelo e entrando na terra dos súditos, pensou, sorrindo sozinha. Olhando pelo retrovisor, viu que Richard acenava e fez o mesmo. Então ligou o rádio. Nos últimos dias, Laura aprendera muito sobre Richard. Além de um amante fantástico, pai carinhoso e atento, era um homem de negócios muito bem-sucedido. Embora soubesse que tinha algumas empresas de informática que dirigia de casa, não imaginava que ele mesmo tivesse criado softwares, programas de segurança, jogos, antivírus. Não havia nada que não pudesse criar, decidiu depois de vê-lo trabalhando. Tinha ganho uma fortuna sem sair de casa. Estava entrando no estacionamento do supermercado quando a música do rádio parou. Laura franziu a testa quando ouviu a interrupção para uma notícia urgente. A tempestade tropical na costa da Flórida tinha se transformado num furacão e vinha na direção da ilha. Richard afastou a cortina, olhando a escuridão que cobria a ilha. O vento soprava furiosamente, mas havia pouca chuva. Mas ela viria, e forte, pensou, imaginando por que Laura ainda não chegara. Já fazia muito tempo que tinha saído. Tentara ligar para ela no celular, mas estava na caixa postal. Como sempre acontecia, pensou, decidindo que realmente os celulares eram algo que ele não conseguia entender. Estava impaciente para vê-las em casa, seguras, e já discara o número da polícia sem resultado. A linha estava ocupada e com o furacão a caminho não iriam procurar uma mulher e uma criança perdidas. Sem pensar 2 vezes, Richard pegou um casaco e saiu, pedindo a Dewey que lhe emprestasse a picape. Entregando-lhe a chave, Dewey ofereceu-se para acompanhá-lo, mas Richard recusou, pedindo-lhe que cuidasse da proteção da casa. Minutos depois, dirigia pela estrada principal numa velocidade excessiva, a chuva batendo forte no teto e no para-brisa. Acendendo os faróis, tentou enxergar na escuridão. Areia e lama já tinham atolado alguns carros, e ele imaginou se aquilo teria acontecido com Laura.
Então ele as viu. Aliviado, parou e desceu. Acima do ruído da chuva e do motor, ouviu alguém cantando e aproximou-se da janela. Laura abaixou o ouvido surpresa. Richard? O choque no rosto dela revelava que nunca imaginara que saísse do castelo para resgatá-la. Inclinando-se, beijou-a. Graças a Deus! Olá, papai! Vocês estão bem? Ele abriu a porta do carro e fechou o vidro. Sim, o motor morreu e parou de vez, explicou ela, saindo e pegando Kelly. Tentei ligar do celular, mas a bateria acabou. Richard tirou Kelly dos braços dela, ajudando-as a entrar na picape aquecida, antes de voltar ao carro para pegar os pacotes. Puxa, Laura! Resmungou, arrumando os pacotes no chão à volta dos pés deles. Precisava de tudo isso? Ouvi a notícia sobre o furacão e achei melhor nós estarmos preparados. Nós, pensou ele. Será que ela também pensava neles como uma família? Talvez não chegue até aqui como na última vez. Furacões eram um pesadelo para quem vivia no litoral, mas eram terríveis para quem morava na ilha. Era o preço da solidão e da linda paisagem, pensou ele. Depois de fechar o carro, entrou na picape e olhou para as duas. Não queria nem pensar no que faria se algo acontecesse a elas. De repente, Kelly atirou-se em seus braços. Eu sabia que viria nos buscar, papai. Ele abraçou-a olhando para Laura. O sorriso dela era cheio de ternura. Você saiu por nossa causa. Laura ainda estava surpresa. Não podia deixar minhas garotas enfrentarem essa tempestade sozinha. Ela estendeu a mão acariciando os cabelos molhados. Estava orgulhosa dele, mas não precisava dizer. Ele sabia. Tinha dado mais um passo na direção do mundo exterior. Segurando a mão dela, Richard beijou-a carinhosamente. Será que está bem, papai? Richard soltou a mão de Laura e sorriu para a filha. Só mesmo uma criança ficaria tão alheia ao perigo. Estava dormindo perto do fogo quando eu saí, respondeu, dirigindo para casa. Acho que vamos ter uma noite de chocolate quente, pipocas e desenho animado, disse Laura, enquanto Kelly batia palmas sentada entre os dois adultos. Mas a conversa daquela noite não aconteceu. A tempestade foi ficando cada vez pior e havia muito o que fazer. Vestindo jeans e camiseta, Laura ajudou Dewey e Richard a proteger o pátio, os estábulos. Dewey já rebocara o carro para a garagem, insistindo que iria consertá-lo já que era responsável por sua manutenção. Richard alimentou os cavalos e abrigou-os nas colcheiras, reforçando as portas. Tinha sorte, já que a casa e as demais construções ficavam no alto da colina, e a enchente não poderia alcançá-las. Mas quando Richard disse a Laura para arrumar uma valise, já que ela e Kelly partiriam na próxima balsa, ela fingiu não ouvir. Não partiria sem ele, de jeito nenhum. E ele não iria? Assim, ela se preparou para enfrentar a tempestade. Já tinha colocado lanternas e velas por toda a casa. Embora Richard tivesse um gerador no caso de a luz acabar, achava melhor estar prevenida. O furacão ainda não estava perto, mas já podiam sentir seus efeitos. Kelly tinha sua própria lanterna, e Laura precisava insistir para que a desligasse ou acabaria sem pilhas. Por fim, colocou-a sobre a geladeira. Ao voltarem para dentro da casa, Kelly assistia a um vídeo com Serabi no colo e nem prestou atenção neles. Laura pendurou os casacos molhados e preparou um bule de café. Quero que pegue a próxima balsa e saia da ilha. Fique no hotel. Não há mais quartos de hotel disponíveis. Todos estão saindo da ilha. E virando-se para ele, perguntou: Você irá conosco? É claro que não. Então, esqueça. Laura, você precisa sair daqui. Eu não vou deixá-lo sozinho, Richard. Eu sou bem crescido. O olhar dela percorreu-o dos pés à cabeça. Eu sei, mas eu não vou assim mesmo. Vai sim, eu já disse. Ela cruzou os braços e enfrentou. Então me obrigue. Que droga, Laura! Será que não vê o perigo? Não grite comigo, Blackthorne. Se Kelly e eu formos, você e Dewey terão que ir conosco. De jeito nenhum. Ele pegou o telefone e discou. Nem que eu tenha de amarrá-las e colocá-las no barco, irão para um lugar seguro. Estamos seguras aqui, muito mais do que dirigindo nessa chuva para encontrar um hotel, e com certeza mais seguras do que o resto da ilha. Richard falava com os policiais responsáveis pela balsa, perguntando quando partiria a próxima, e quase gritou com o homem pedindo desculpas em seguida. Conseguiu o que queria. Não há mais balsas. Não me admira? Olha a água. Richard olhou pela janela. As ondas enormes batiam no cais e o vento soprava cada vez mais forte. Você fez de propósito, discutiu comigo, inventou coisas para fazer até que fosse tarde demais. Ela deu de ombros, disfarçando um sorriso. Ele franziu a testa muito sério. Laura foi até ele e abraçou-o pela cintura.
Estou exatamente onde eu quero estar, Richard. Se estivéssemos separados, você passaria o tempo todo sem saber se Kelly e eu estaríamos a salvo. Eu acho que tem razão, admitiu sem sorrir. E, além disso, continuou ela, sorrindo ao ver que continuava sério. Ainda temos muitos quartos para percorrer. Ele sorriu. E eu adoro tempestades. Os trovões abafam meus gritos quando você faz... Você sabe o quê? Oh, Laura. Ele gemeu, beijando-a e deslizando as mãos sobre a camiseta. Ela puxou para mais perto. Já é hora de ir para a cama? Sussurrou ele. Falta pouco. Que droga. Laura riu e quando Kelly chamou, os dois se separaram. Richard deu um passo para trás, se encostando no balcão. É melhor ir ver o que está acontecendo. Já estou vendo, respondeu Laura com um sorriso malicioso, saindo para atender a menina. Richard também sorriu, imaginando como tinha conseguido viver sem aquela mulher até então. Na enorme cama da torre, Richard a penetrava, cada investida levando-a para mais perto do clímax. Ele fitava o rosto perfeito, observando cada reação. Lá fora, a tempestade rugia. Dentro do quarto, a paixão era avassaladora. Laura forçou os calcanhares contra o colchão, erguendo-se para recebê-lo, num ritmo intenso e perfeito. Logo, o êxtase refletia-se no rosto dela. E Richard também atingiu o clímax, abraçado a ela, os músculos femininos prendendo-o. Nunca havia se sentido tão vulnerável, nem tão poderoso. Laura estremeceu de prazer, entregue às sensações deliciosas e à felicidade que inundava sua alma. Oh, Richard! Gemeu, passando as pernas à volta dele. Ele beijou o pescoço, o rosto marcado, enquanto a paixão lentamente se acalmava, trazendo-os de volta à terra. Nenhum deles falou, nem saberiam que palavras usar, mas Laura admitiu em silêncio que estava loucamente apaixonado por ele. A fera, terna e gentil, o príncipe ferido. E tinha medo de sofrer de novo, porque se isso acontecesse, sabia que, dessa vez, nunca mais se recuperaria. O furacão foi chamado de Ellen e era devastador. As ondas erguiam-se a mais de 5 metros de altura, arrebatando na praia e subindo para o vilarejo. Era como se a natureza punisse aqueles que ousavam viver tão perto do oceano. Laura admirava aquela força, mas sabia que seria diferente se não estivesse segura no castelo. A chuva estava cada vez mais forte e a previsão era que iria piorar. Assim, não desviava a atenção das notícias do rádio. As portas e janelas balançavam com o vento. Os vidros tinham sido reforçados e protegidos. Do lado de fora, sacos de areia alinhavam-se junto às portas do salão. Do lado de dentro, Laura colocava toalhas para absorver a água que o vento jogava por baixo das portas. Aquele era o único lugar da casa que os preocupava. Kelly via TV e brincava com as bonecas, enquanto Richard percorria a casa checando tudo, verificando o telhado para garantir que não haveria vazamentos. Laura entrou no quarto amarelo sem acender as luzes, e como a energia já tivesse ameaçado acabar várias vezes, acendeu a lanterna. Olhando pela janela, observou a cidade deserta. A última balsa partira no dia anterior, levando todos, exceto os policiais. Um relâmpago clareou o céu, iluminando a cidadezinha abaixo. Meu Deus, pensou Laura. Richard! Chamou. Venha depressa! Ele entrou correndo no quarto. Não devia ficar perto da janela, disse, aproximando-se. Não está protegida. Ela ainda olhava atentamente para a vila. O vento vem do outro lado, observou, olhando-o por cima do ombro. Mas ainda há gente lá embaixo. O quê? Ele correu para a janela. A cidade está inundada. Quando o relâmpago clareou tudo, eu vi os policiais tentando colocá-los em segurança. Ela apontou, mas não era possível ver nada no escuro. Precisamos fazer alguma coisa. Pensei que todos tivessem ido para o continente. A cada furacão, durante os últimos 5 anos, a ilha era completamente evacuada, com exceção dos policiais. E dele próprio. Richard não podia ficar de braços cruzados na segurança do castelo, vendo-os lutar contra a tormenta. Tirando do bolso o rádio que usava para se comunicar com Dewey, explicou-lhe a situação. Pega a picape. Ainda tem aquele rádio para comunicar-se com a polícia? Sim, e eu vi que a casa da senhora Dahmer está embaixo da água, e a enchente já chegou à Rua Magnólia. Então precisamos ser rápidos. Chame os policiais. Certo, vou buscá-los. Richard guardou o rádio e virou-se para Laura. Venha, precisamos de travesseiros e cobertores. Ele saiu do quarto caminhando para a escada. E alguns medicamentos. Faça café também. Ele parou, virando-se para fitá-lo. Ainda temos comida para mais alguns dias? Sim, eu posso fazer com que dure bastante. Que bom. Não tenho ideia de quantas pessoas estão lá.
Ele continuou a descer a escada. Eu me sinto um tolo por não ter pensado nisso. Nem poderia, pensávamos que todos tivessem partido. Isso aqui vai ficar uma confusão por uns 2 dias. Querido, você nunca teve que manter um bode na sua cozinha tentando evitar que comesse as melhores toalhas de mesa da sua mãe. Laura passou por ele dirigindo-se para a cozinha. Ele riu baixinho. Um bode, Laura? O que o pessoal dos concursos diria se soubessem? Acho que pegariam de volta as minhas coroas. Ela parou, virando-se e beijando-o na boca. E acha que eu me importaria? Ele sorriu, dando um tapinha nas nádegas firmes. Ela olhou-o intensamente antes de entrar na cozinha, acendendo as luzes. Há cobertores e travesseiros no armário lá em cima, e mais alguns no meu quarto. Talvez haja mais alguns na biblioteca, disse Laura, começando a fazer sanduíches. Richard foi buscar lanternas e velas. Não tinha coragem de dizer a ela que quando as pessoas chegassem, cuidaria dela sozinho. Laura serviu o café olhando para Lisa Tolar, uma jovem adorável que chegara à ilha com o marido para passar a lua de mel. Não tinha sido uma boa escolha, pensou, mas pelo menos teriam algo diferente para contar aos filhos. Lisa logo começou a ajudar, assim como o marido, um jovem oficial da Marinha, servindo café e bebidas, ajustando o vídeo e acalmando a todos. No chão, Kelly brincava com a única criança do grupo, Christopher Austin, um garotinho de cabelos ruivos. Os pais sentavam-se num sofá próximo, enquanto as crianças coloriam uma revista. Havia mais 3 pessoas, incluindo os 2 policiais, Andrew e Mark, que saíam periodicamente para checar em volta da casa, embora não houvesse de fato necessidade, uma vez que a ilha estava deserta e os poucos que haviam restado se encontravam no castelo. As pessoas se dividiam entre o salão, a sala de jantar e a cozinha, com exceção de Richard. Era a oportunidade que ele precisava, tinha aberto a casa para eles e por certo não zombariam dele, não na frente de Kelly. Ninguém seria tão insensível. Mas Laura estava tensa, imaginando por que ele demorava tanto. Onde está o Sr. Blackthorne? Perguntou Mark Lindsay, o policial. Laura deu de ombros. Em algum lugar da casa. Você já ouviu? É claro. E como ele é? Kelly ergueu o olhar fitando os dois. Bonito e muito alto, respondeu Laura, aproximando-se e enchendo de café a xícara de Mark. Tente não ser rude, policial Lindsay. Ele é um homem como qualquer outro. Aliás, um homem que abriu a própria casa para acolhê-los. Ele corou, tomando um gole de café. Então Kelly largou o lápis de cor e levantou-se, indo até o corredor e depois para a escada. Laura ouviu a voz dela e o sussurro de Richard. Kelly entrou correndo e parou. Aqui está ele, disse, olhando por sobre o ombro, mas Richard não apareceu. Kelly voltou para as sombras e poucos minutos depois retornava, puxando Richard pela mão e trazendo-o para a claridade. Richard olhava para a garotinha, tão emocionado com esse gesto que não conseguia falar. Respirou fundo e ergueu a cabeça, deixando que todos vissem o rosto da fera. Laura deixou a garrafa na mesa e foi até ele, ficando ao seu lado e segurando sua mão. Juntos esperavam a demonstração de horror ou de piedade, mas nada disso aconteceu. Olá, Sr. Blackthorne, disse Mark, aproximando-se devagar. É um prazer conhecê-lo finalmente. Os dois apertaram as mãos e Mark apresentou o parceiro e todos os outros. Richard sorriu, imaginando quando começaria, mas nada aconteceu. E quando Mark chegou aos recém-casados, esqueceu os nomes. Gary e Lisa Tolar, disse a jovem. Estamos em lua de mel. Que bela recepção, brincou Richard e o casal sorriu. De repente, a grande janela do salão espatifou-se, espalhando o vidro à volta deles. Richard correu puxando as cortinas sobre a abertura e segurando-as contra a força do vento. Mark, na despensa tem martelo, pregos e algumas placas de madeira. O policial correu e logo ele e Richard vedavam a janela, decidindo que seria melhor fazer o mesmo com as outras. Laura varreu os cacos de vidro enquanto os policiais afastavam os móveis da janela. Richard aproximou-se, mas ela recolheu os cacos, levando tudo para a cozinha, sem fitá-lo. Havia algo errado, pensou apreensivo, mas não tinha como ficar sozinho com ela naquele momento. Havia muitas pessoas ali, e não estava sendo fácil para ele ficar no meio delas depois de tanto tempo. Disfarçadamente, escapou para a biblioteca, encontrando Mark no sofá lendo um livro. O jovem policial levantou-se com o rosto muito corado. Sinto muito ter entrado sem pedir licença, mas sua biblioteca é incrível. Ele fez um gesto na direção das prateleiras. Pegue emprestado o que quiser, Mark. De que adianta ter tantos livros se ninguém aproveita?
Richard foi até o pequeno bar, serviu uma dose de conhaque e ofereceu ao jovem. Mark agradeceu, mas recusou, alegando estar em serviço. Sentando-se na poltrona de couro, atrás da escrivaninha, Richard lembrou-se da noite em que encontrara Laura ali. Queria que a tempestade acabasse logo para poder levá-la para a cama. Ao pensar nisso, mexeu-se na cadeira desconfortável. As pessoas tinham muito medo de você. Eu sei. E sem motivo. Richard arqueou uma sobrancelha, mas não disse nada. De repente, Mark afrouxou a gravata e desabotoou a camisa, mostrando as terríveis cicatrizes de queimaduras que lhe cobriam o peito e o ombro, e que mal podiam ser vistas sob o colarinho. Richard largou o copo sobre a mesa. Eu estava curioso para saber se eram piores do que as minhas, disse Mark. Eu acho que são iguais, disse Richard, apontando com gesto a cadeira à sua frente. Se não se importa de me dizer como aconteceu. O jovem policial sentou-se, abotoou a camisa e começou a contar. Naquele tempo eu era casado, tinha terminado a academia militar fazia 2 anos e estava servindo em Orangeburg, quando fui chamado para ajudar no incêndio. Era um orfanato para crianças com problemas emocionais. Eu fui o primeiro a chegar e... O furacão continuou por mais 2 dias, antes de deslocar-se para o norte, deixando um rastro de destruição. Na manhã ensolarada e fria, os hóspedes despediram-se. Laura tinha feito novas amizades e Richard parecia ter criado um forte laço com o jovem policial Mark. Ela estava contente por isso. Ao acordar na manhã seguinte e encontrar Richard preparando o café de Kelly, sentiu uma onda de tristeza invadi-la. Richard não precisava mais dela, nem Kelly. A menina estava vestida e penteada e parecia muito feliz. Bom dia, disse Richard e sua expressão mudou ao fitar os olhos dela. Laura forçou um sorriso. Bom dia para os dois. Kelly virou-se na cadeira com um pedaço de bacon na mão. Laura roubou com um gesto rápido, beijando o rosto da menina. Dormiu bem? Perguntou Richard enquanto ela se servia de café. Ela adormecera assim que tinha se deitado e, pela manhã, como sempre fazia, tinha voltado ao próprio quarto. Richard gostaria de poder acordar com ela nos braços. Sim, eu não percebi que estava tão cansada. Você foi incrível, disse ele. Ela fitou-o por cima da borda da xícara. Você também. Por que os olhos dela estavam tão tristes? Imaginou ele ao colocar as torradas na frente de Kelly. Laura forçou-se a terminar o café, embora sua bagagem já estivesse arrumada. Não queria ir, não queria dizer adeus. Mas agora, Richard podia cuidar de tudo. O trabalho dela terminara. Catherine Davenport telefonara no dia anterior, avisando que tinha conseguido um novo trabalho. Era hora de partir. Laura estava arrasada. Kelly e eu vamos à cidade. Não quer ir conosco? Não, tem muitas coisas para arrumar e estou um pouco cansada. Richard aproximou-se, passando os braços em volta dela. Senti falta de você ontem à noite. Laura apenas assentiu e ele tentou entender a expressão desolada no rosto dela. O que foi? Nada que um bom sono não possa curar. Por que não volta para a cama? São só 8 horas. Quem sabe? Respondeu ela, incapaz de dizer mais nada. Alguns minutos depois, Richard e Kelly saíam prontos para enfrentar as outras pessoas e desfazer qualquer boato de uma vez por todas. Laura lavou a louça do café, preparou algo para o jantar e chamou um táxi. Estava parada no cais, lutando contra as lágrimas. Estava dividida. Não queria deixar as 2 pessoas que mais amava, mas não tinha escolha. Parte dela lhe dizia para ficar e continuar como estava, mas seu coração advertia que Richard nunca lhe pediria para ficar. Nunca falara sobre o futuro. Depois da experiência com Paul, não queria se arriscar. Richard sabia que era temporário, seu trabalho terminara. Aonde pensa que vai? Disse uma voz atrás dela. Ela endireitou-se sem se virar. Para casa. Pensei que estivesse em casa. A raiva era muito clara na voz dele. Não, Richard, eu vim para ajudá-lo com Kelly, para integrá-lo em sua vida. Só isso? E vai me abandonar? O coração de Laura se apertou ao perceber a dor na voz dele. Eu tenho que ir. Ele agarrou-a pelo braço, forçando a encará-lo. Por quê? Meu trabalho acabou. Ele mal podia controlar a raiva. É o que eu e Kelly significamos? Apenas mais um emprego? Não! Então entra em nossas vidas e de repente vai embora? É o que pensa de mim? Um pobre coitado que precisava de um pouco de ternura? Ele abaixou o tom de voz. É isso que sentia quando eu a tocava? É claro que não!
Uma lágrima escorreu-lhe do rosto. Então por que está agindo assim? Porque nunca saberei se o que sente é apenas gratidão. Por Deus, Laura! Ele soltou-a dando um passo para trás. Sou um homem adulto. Eu sei o que eu quero. Eu quero você. Ela balançou a cabeça e fitou. O coração dele apertou-se ao ver as lágrimas nos olhos dela. Como vou saber se não está confundindo suas emoções? Estava sozinho, escondido. Agora está livre, tem sua filha e pode ser um pai de verdade. Como é que eu posso ter certeza? Porque eu não preciso mais da sua ajuda e continuo a sentir a mesma coisa. Laura piscou, afastando as lágrimas. De repente, ele estava bem perto. Como pôde duvidar? Eu preciso de você em meu coração. Ele acariciou os braços dela, fitando os olhos muito verdes. Sempre precisarei. Eu não posso respirar, eu não posso viver sem você. Por favor, Laura, fique. Ela soluçou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu te amo desde que a vi pela primeira vez, desde que gritou comigo por me esconder, desde que acarinhou minha filha. Eu estava aprisionado, Laura, mas amá-la é a minha verdadeira liberdade. Por favor, não me mande de volta para a prisão. Laura sussurrou o nome dele, procurando os olhos azuis e vendo o futuro descortinar-se diante deles. Eu te amo, disse baixinho. Graças a Deus. Richard fechou os olhos e suspirou, e ao fitá-la de novo, pediu. Case comigo, seja minha mulher, minha melhor amiga. Receba o meu nome, tenha uma porção de filhos comigo e me faça o homem mais feliz do mundo. Eu preciso de você, minha bela. Ela fitou nos olhos. Diga sim. Está mandando ou pedindo? Suplicando. Ah, súplicas e esponja de lavar louça. É isso que eu gosto num homem. Ele riu e o som encheu o ar, livre de qualquer dor do passado. Eu te amo, Richard Blackthorne. Sussurrou, os lábios quase tocando os dele, e então se entregou a um beijo apaixonado. Ela disse sim, papai? Laura virou-se e viu Kelly sair do carro e correr para eles, os cabelos escuros flutuando ao vento. Richard pegou a filha no colo e os dois olharam para Laura. Agora você vai ser minha mãe? Laura olhou para Richard e corou. Sim, querida, eu acho que eu vou. Kelly sorriu feliz. Viu, papai? Você não precisou ir até o fim do mundo para achá-la. Laura sorriu, lágrimas de alegria inundando-lhe os olhos, enquanto Richard abraçava, encostando a testa na dela. Não, querida, mas eu teria ido, com toda certeza. Epílogo. 1 ano depois. Laura estava fechando a galeria Blackthorne quando ouviu Richard chamar seu nome. Sorrindo, viu que ele descia do carro e caminhava até ela. Tirando a chave da fechadura, ergueu o olhar para ele. Olá, querida, parece cansada. Ele beijou-a de leve. Ah, querido. Ela apertou-lhe os braços. Está na hora. Na hora de quê? Ela olhou diretamente, apontando a barriga enorme. Richard piscou confuso. Agora? Bem, do jeito que eu tive contrações o dia todo, eu acho que temos uns 30 minutos. O pânico dominou completamente. Laura, por que não me chamou? Para fazer o quê? Sentar em casa e ficar me olhando? Com minha mãe e minha irmã grudadas em mim? Era verdade, pensou ele. Aquele bando de mulheres à volta não seria fácil de aguentar. Pode andar? E até dançar, quer ver? Provocou ela, ensaiando uns passos. Cuidado, pare com isso. Ela riu ao vê-lo tão apavorado. Venha, vamos buscar Kelly. Não, o médico primeiro. Delway pode pegá-la na escola. Mas nós prometemos. Ela terá que entender. Vamos. Ele pegou-a pelo braço, mas Laura não se mexeu. Não vai discutir comigo agora, vai? Nós prometemos. Por Deus, Laura, vai ter o nosso bebê, temos que ir. Algum problema, Sr. Blackthorne? Perguntou o dono da loja vizinha. Richard olhou e respondeu. Ela está em trabalho de parto e não quer ir ao médico. E apontando para Laura, concluiu. Suas irmãs vão me matar. Eu vou, mas não precisa ter tanta pressa. Um segundo depois, dobrou-se de dor com mais uma contração. Eu acho que é melhor ir. Pelo jeito, seu filho é tão impaciente quanto você. Richard não esperou mais e, erguendo-a nos braços, colocou-a no carro. Do outro lado da rua, o policial Lindsay ligou a moto e se aproximou. Que tal uma escolta policial, Richard? Ofereceu. Sentado atrás do volante com as mãos trêmulas, Richard respondeu. Obrigada, Mark. Não seja ridículo, disse Laura, sem saber se sentia vergonha ou achava engraçado o policial abrindo caminho para eles com a sirene ligada.
Muitos amigos acenavam da calçada, desejando boa sorte. Menos de uma hora depois, na pequena clínica, Richard segurava o filho nos braços. Laura praticamente dera à luz na porta do hospital e agora se sentava na cama, com Kelly ao lado. Colocando o bebê nos braços dela, acomodou-se também na cama, beijando-o na testa. Kelly contava os dedinhos do bebê. Eu te amo, sussurrou ele, beijando-a apaixonadamente. Obrigada. Ele colocou um anel na mão direita de Laura, com diamantes, e em seguida outro igual com pedras azuis. Por que outro anel? É por Kelly. As lágrimas inundaram os olhos de Laura e, ao beijá-lo, repetiu o quanto o amava e como jamais poderia ser tão feliz. Os sonhos dela haviam se tornado realidade e a prova estava ali, naquele quarto. Richard abraçou sua família. Os longos momentos de escuridão afastados para sempre. Tinha sido um homem amargo, triste, isolado em sua torre. Laura entrara pela porta, forçando-o a viver novamente e a agradecer por todos os presentes que a vida podia dar. Olhando para a mulher e os filhos, ele reconheceu como o amor podia ser maravilhoso e agradeceu pelo dia em que ela entrara em sua jaula e o resgatara. Ao amá-la, ficara livre. A fera tinha sido salva pela Bela e recompensada com seu amor. Fim.